E aí o Fluxo Unificado nasceu disso, assim, de, cara, como é que a gente melhora o que a gente tá fazendo no sentido de resolver problemas específicos nossos, né? Sim. E aí a gente foi trazendo essas melhorias, testando muito, né? Então era muito uma pegada de olhar também pro Kanban no sistema de melhoria contínua. Cara, como é que a gente vamos unificar 2 times e vamos ver o que acontece? Sim. Unificamos, deu certo. E a IA chegou no mundo de desenvolvimento de software pé na porta. Tanto no sentido de desenvolvimento propriamente dito, codificação, etc., planejamento até. E aí agora dentro do tema que a gente quer trazer aqui, que é qual é o impacto dessa IA na gestão, na agilidade. É pegar o que a gente tem e vai se adaptar, ou é um troço novo? A gente vai ter que descobrir como vocês descobriram o fluxo unificado em determinado momento, como lá atrás criaram o Scrum, etc. A tendência dos times é que eles tendem a ser menos de pessoas especialistas e comecem a voltar um pouco mais pro cara mais full stack. Se eu tenho um troço que codifica pra mim, eu preciso orquestrar ele, eu preciso encaixar ele com os stakeholders, eu preciso entender o problema antes de passar pra IA. Eu passo a ser um cara generalista. Eu sei um pouco lidar com o cliente, eu sei um pouco de front, eu sei um pouco de back, eu entendo de banco. Imagina uma empresa inteira funcionando como um servidor parrudo. Qualquer dev puxa trabalho de uma única fila e tudo simplesmente funciona, tudo anda, sem atrito, sem gargalo. Hoje, no podcast da Soft, a conversa é com alguém que não só teve essa visão, como colocou para rodar. O Rafael Cáceres é CEO e cofundador da Thaler, uma consultoria de tecnologia de Florianópolis, que há mais de uma década entrega produto que acelera times com Business Agile. O Rafa é co-criador do Fluxo Unificado, um framework ágil que mistura Kanban, teoria das filas, custo de atraso para cortar desperdício e reduzir lead time do portfólio. Ferramenta de gestão com o pé no chão. Ele se define como um taxonomista, o cara que olha o backlog e vê dinheiro parado. Economia aplicada à agilidade sem maquiagem. Mesmo tocando a Thaler, ele consegue voluntariar na comunidade Agile Brasil e na Agile Floripa. Organiza trilhas, monta sites, cria arte de camiseta e lidera o que constrói fazendo. Nesse episódio, a gente vai destrinchar o que significa fluxo unificado e explorar como a IA vem impactando a gestão ágil. Hoje, o episódio do Backlog Talks vai ser um pouquinho diferente. A gente até hoje gravou todos os episódios do Backlog no Rio. Esse vai ser o primeiro episódio que a gente vai gravar aqui em São Paulo. O objetivo é a gente trazer mais gente aqui de São Paulo para a gente entrevistar e bater papo. E por acaso hoje eu estou trazendo um convidado que não é de São Paulo, é o Manezinho, Manezinho lá de Floripa, né? Meu amigo Rafael Cáceres da Thaler. Rafa, obrigado por ter vindo trocar essa ideia aqui hoje com a gente. Massa. Obrigado por me receber, hein, cara. Maravilha. Você é o primeiro de São Paulo, não ser de São Paulo, né? Tá bom, fico feliz. Legal. A gente trouxe, eu convidei o Rafa pra gente bater um papo sobre a influência da IA no mundo Agile, né? O Rafa tem uma empresa muito parecida com a Software, né? Que é a Thaler, né? De desenvolvimento de software. E a gente troca muito, somos muito, muito parceiros em diversas coisas. Fizemos eventos juntos, há 2 anos atrás, mais ou menos. E sempre trocando muita ideia. Um cara super inteligente que com certeza vai agregar bastante aí. E eu, obviamente, na software tenho visto muita influência da IA. Estou olhando a IA como é que ela está influenciando em tudo que a gente faz. E quando a gente olha para a nossa operação dentro de casa, né, como é que a gente desenvolve software, obviamente também está mudando, né? Então, para a gente começar, Rafa, me conta um pouquinho aí, como é que está a Thaler, o que vocês estão fazendo hoje, como é que a IA está chegando na Thaler também, me conta um pouquinho. Cara, tá chegando com tudo, né? Como não podia deixar de ser. A gente tem trabalhado aí especificamente, óbvio, né? Nos clientes todos, né? Todo mundo quer IA agora, né? Já que a gente produz software, a gente produz produtos digitais, mas dentro da nossa operação a gente está cada dia mais levando essas novidades para o fluxo, né? E tentando não só levar a parte técnica, mas também entender, né, filosoficamente o que isso significa, né? Como é que a gente vai mudar daqui para frente, né? Então, eu tenho analisado e visto muitas operações de outros clientes também, porque a gente também tem a parte da consultoria, né? Na consultoria de operação de desenvolvimento, de time de desenvolvimento. Isso, de agilidade, né? Então, tem toda o Dynamic Flow, né? Que é o livro lá do Celso e do Rafa Albino, que a gente tem como nossa base ali também, né? Que foi muito produzido a partir do que a gente faz dentro da Thaler. Então, a gente participa muito da comunidade Kanban, comunidade Agile, então a gente tem conversado muito com a galera que está ali fora também sobre o que isso significa para a gente e como é que a gente vai ressignificar esse nosso trabalho para que a gente consiga continuar sobrevivendo, né? Basicamente é isso, porque mudou, né, cara? Mudou o jogo. Demais, né? Não tá mudando, mudou tudo, né? Acho que a Thaler de 2 anos para cá...
A Thaler já tinha uma pegada muito inovadora, né? Que foi, eu lembro que a gente se conheceu, sei lá, uns 7, 8 anos atrás, assim, mais próximo no mundo do software, por causa do Fluxo Unificado, que nasceu, né, dentro da Thaler, né? Uhum. Conta um pouquinho, até para o pessoal entender um pouco o que é o Fluxo Unificado e como é que isso, né, nasceu e cresceu dentro da Thaler. Tá, legal. A Thaler a gente começou em 2012, né? A operação da empresa, e a gente começou já como sendo uma empresa ágil. A gente queria já ter esse rótulo, né? A gente é ágil. Então a gente começou lá com o Scrum e tudo mais, né? E a gente viu muitos problemas ali que estavam acontecendo pra gente, né? Então, a partir de 2013, 2014, a gente começou a conhecer mais o pessoal do Kanban, né? E até veio o Celso trabalhar com a gente, trazendo muito a expertise do Kanban, do conhecimento do Kanban, que é base do Lean, né? Então, todo aquele mundo de Lean, pensamento sistêmico, teoria da complexidade, tudo aquilo que é o caldo que deu origem à agilidade, né? Então, a partir de tudo isso, é voltar para a base, né? Como é que a gente olhou tudo isso e falou, cara, peraí, tem coisas que a gente consegue resolver olhando para isso, olhando para a teoria do fluxo do Don Heinertsen lá, né? Que é o Product Development Flow, né? Um cara que é o guru, papa do desenvolvimento de produtos, né? No geral. Então a gente olhou para isso e falou, cara, como é que a gente resolve esse problema que era na época a gente conseguir fazer o scheduling, né? Fazer sequenciamento de times para fazer execução. Uhum. Né? Porque sempre você tinha lá, você sabe como, né? Você sabe muito bem como é que é isso. Você tem um time, aí o time termina o projeto, aí tem que alocar em outro projeto, mas o outro projeto é maior ou é menor, então... O tempo não casa, né? O tempo não casa, exatamente. Começou... o contrato atrasou, né? O contrato vai... Cara, ou às vezes até pior, né? Você começa um projeto, tem demanda, mas não tem time. O time ainda tá terminando um outro projeto. Como é que você gerencia isso, né? Exatamente. E isso, cara, pra gente era uma dor. A gente falou, cara, como é que a gente pode resolver isso, né? Então, na época, o Celso estava estudando, né, o Product Development Flow, que é um livro bem difícil, assim, né? E com o pessoal da Objective também, né? A gente tava assistindo essa conversa sobre filas, basicamente, né? Porque é uma sequência de filas, né? A gente tem bastões sendo passados, né? Até a gente conseguir produzir. Então, a gente vai falar sobre isso provavelmente, né? Mas bastões sendo passados para ser produzido um software no fim, né? Então, tem lá desde a ideia, da ideação até chegar realmente o código em produção. Você tem um pipeline ali acontecendo e, né, a gente precisa... Quase um waterfall dentro do Agile, né? Não é nem waterfall, porque é a questão de você ter Porque o que é a diferença do waterfall pro ágil é o tamanho do lote, né? Uhum. O tamanho da coisa que você faz. Então, você vai pingando um pro outro, né? E você não deixa acumular, né? Quando você deixa acumular, ou seja, vou fazer toda essa parte, aí vou passar para outra fase toda, né? Quando a gente faz isso, a gente tem o waterfall que a gente chama, que é... Primeiro eu vou fazer toda a especificação do software, depois eu vou fazer toda a codificação, depois eu vou fazer todo o teste, né? Era assim, né? Era assim. E, né, até tem toda a questão, aí a gente entra lá na crise do software de 69, né? Que se a gente for mais lá para longe, é de onde surgiu tudo isso, né? A gente tinha lá um monte de cientista codando, né? Fazendo um monte de coisa. Com cabeça de cientista, né? Com cabeça de cientista, sem se preocupar com nada, né? Só se preocupando com o resultado do software no fim, né? Uhum. Você não precisava botar aquilo para milhões de pessoas, você estava resolvendo um problema. Quando isso começou a ter essa pegada comercial, a gente acaba tendo um grande problema, que é, cara, um monte de equipe trabalhando, o código, né, começa a virar um caos. Então, foi em 69, teve uma conferência, não lembro onde, da OTAN, falando sobre a crise do software, né? Foi nomeada a crise do software em 1969, que era, cara, precisamos botar método para fazer isso aqui, não dá mais para seguir como tá, né? Na loucura. E aí, qual que era a inspiração na época? Olharam para a engenharia, né? Então, você olha para a engenharia e vamos pegar os métodos da engenharia para fazer software. Então, o que era a engenharia? Cara, primeiro você tem que fazer a planta. Não tem como você sair construindo, né? Então, você vai fazer a planta, você vai desenhar, depois você vai construir, depois você... Né? Então, você tem esse waterfall vindo muito dos projetos mais tradicionais, né? E isso começou a fazer sentido, só que o que acontece? A gente é muito intangível e a tecnologia foi crescendo também já. Então, um problema que não é novo, né? A tecnologia foi melhorando e começou a ter muito problema de que, cara, especificação demais. Então, tinha projetos na época, nos anos 70, 80, que era 5 anos só de especificação. Era aquela brincadeira do dev entrou na caverninha e vai sair com o negócio pronto, né? Fica lá um tempo sozinho. Não tinha nem código. Então, tem o case da XP, do Extreme Programming, né? O primeiro lá da Chrysler. Os caras estavam, se não me engano, há 7, 8 anos especificando o sistema. Caramba. Sem ter uma linha de código. Sem gerar um valor, né? Sem gerar um valor, né? Então, lá o pessoal começou a olhar para esses... Beleza, quais as metáforas, né? Porque
é muito importante a gente olhar as outras metáforas. Como se criou essa primeira metáfora da engenharia, né? Que se criou o termo engenharia de software a partir disso, né? Começaram a olhar, falei, cara, beleza, o que tem aqui de diferente? Porque a engenharia de software não tá dando certo pra gente, né? Então, foi lá se olhar as fábricas, né? Foram se olhar pensamento sistêmico, como é que isso estava se conectando, né? Ecossistemas e tal, né? Então, a partir disso, a gente começa a pensar isso. Como é que eu faço menos, né? Como é que eu já coloco alguma coisa no ar rápido para pegar feedback, né? Então, tudo isso nasce lá, anos 90, que culminam ali na agilidade chegando nos anos 2000, 2001 com o manifesto, né? Mas quando chegou em 2001 com o manifesto, já existia 10 anos de conversa, né? Sobre como é que... Não saiu do nada aquilo ali, Não saiu do nada, né? Saiu de 30 anos de dor. E era uma questão muito conectada com a questão técnica, né? O próprio pessoal da XP, do Kent Beck, eles tinham o Smalltalk, né? Que eles revolucionaram na época as linguagens de programação. Trouxeram orientação a objetos, trouxeram um monte de... olhar padrões, né? Olhar para arquitetura. O pessoal foi lá para arquitetura para olhar como o Christopher Alexander usava a linguagem de padrões para conseguir fazer padrões de projeto, né? Que aí foi a inspiração lá da Gang of Four para criar o primeiro livro de Design Patterns. Então, cara, tem todo mundo que aconteceu, né? Para chegar no manifesto, né? Então, foi algo que é interessante a gente ver. E aí, veio o Scrum, né? O Scrum era um desses pontos ali. Né? Só que o Scrum ele teve uma característica de marketing muito boa, né? Por quê? Porque ele também foi vendido como algo simples, né? Assim, ó, cara, aqui o desenho... no papel fica lindo, né? Você tem os papéis e tal. A galera adora, né? Adora, né? Na cabeça cartesiana do desenvolvedor, ele olha aquilo ali, é um processo, eu só seguir esse processo, tá tudo certo. E não digo nem desenvolvedor, dos próprios gestores, gerentes, sim, sem dúvida. né? Cara, aqui, ó, dos donos, dos C-levels ali. Sim. Cara, aqui, ó, tem um desenho bonitinho de... Cara, é isso. Que todo mundo entende, vamos Bota esses nomes aqui, bababá. Então, isso ganhou uma proporção absurda, né? Então, quando a gente... Isso em 2012, já tava começando essa crise ali, né? Seria a crise do Scrum, né? Ou seja, aquele negócio tão bonitinho parece que não funciona tão bem, né? Na prática é diferente. Exato. Aí o pessoal começa a fazer sua própria versão do Scrum, né? É bonitinho demais, né? E aí você entra com grandes consultorias, você tem gente vendendo certificação. E aí, qual que era uma das pegadas muito importantes? A melhoria contínua, né? Como é que eu melhoro? Sim. E aí, o Scrum tem esse problema, assim, se eu melhoro ele, deixa de ser ele, né? E aí, as pessoas, né? Quem vende certificado... Crise de identidade. Exatamente. Se eu falo, cara, eu não preciso mais, eu acho que eu não preciso mais de... vou trazer o fluxo unificado. Será que eu não posso ter uma equipe fazendo vários projetos ao mesmo tempo? Né? Isso é um dogma, né? Que antes era aquela coisa assim, eu vou montar um time de Scrum para fazer um projeto. Exatamente. E aí será que precisa ser isso, né? Será que a gente olhar para a teoria das filas, né? Olhar lá para o passado? Porque o livro do Dom, os primeiros, é de 92, cara. Né? Depois ele teve depois o Design Factory lá, que é de 98, se não me engano, para ele lançar o Principles em 2007, 2008, se não me engano. Antes de tudo isso, né? Então, o cara já estava lá conversando sobre isso, sobre esses assuntos. Então, o pessoal do Kanban mesmo, o próprio David Anderson, olhou lá para o Dom, né? Olhou para a teoria das restrições, né? Que também já estava falando disso, né? Então, foi todo esse caldo. E aí, o fluxo unificado nasceu disso, assim, de, cara, como é que a gente melhora o que a gente está fazendo no sentido de resolver problemas específicos nossos, né? Sim. E aí, a gente foi trazendo essas melhorias, testando muito, né? Então, era muito uma pegada de olhar também para o Kanban no sistema de melhoria contínua. Cara, como é que a gente vamos unificar 2 times e vamos ver o que acontece? Sim. Unificamos, deu certo. Vamos botar mais um, ver o que acontece? Sim. E era uma coisa que a gente fazia, cara, só pra completar, que era... A gente fazia um plano pra galera, com a galera de um plano de rollback sempre. Que era tipo, cara, vamos unificar e se não der certo, a gente o plano de der errado, a gente vai voltar. Então, uma semana a gente vai analisar, vamos decidir juntos se a gente vai dar rollback ou não. E nunca demos. Mas quando eu comecei a estudar fluxo unificado 2017, 2018, provavelmente, para implantar na software. A gente não usava fluxo unificado antes, né? Acho que nasceu isso por volta de 2016, assim, oficialmente. Vocês começaram a falar publicamente disso por volta de 2016, se eu não me engano. Acho que em 2016 eu dei a primeira palestra na Jair Brasil sobre fluxo unificado. Eu lembro que tinha uma coisa mais ou menos nessa época. E eu lembro quando eu comecei a estudar o fluxo unificado, ficou muito claro para mim que ele era uma metodologia por uma condição específica, né? Um ambiente que você tem alta variabilidade de projetos, projeto pequeno, projeto grande, stacks diferentes, que é um ambiente comum às software houses, né?
Talvez você não encontre isso numa empresa que tem uma stack padronizada para todos os projetos e tudo mais. Apesar de que depois a gente entende que o fluxo unificado pode sim ser usado nesse tipo de ambiente, mas ele nasceu muito nesse mundo de variabilidade, de alta variabilidade, né? Exatamente. É a premissa, né? É a premissa, exatamente. Variabilidade. Se não tem variabilidade, não precisa de fluxo Não precisa de unificado. fluxo unificado. Você tem lá os times certinho e pronto, sabe? Vai embora. Agora, quando a gente tá falando de uma implementação Kanban, né? Até o Rodrigo Yoshima, ele que é um cara do Kanban aí do Brasil, né? Bem super conhecido pela comunidade. Ele fala, né, que o fluxo unificado ele é meio que inevitável a partir do momento que você vai chegando no nível de maturidade. Você tá falando de orientação a serviços, né? Sim. Então, serviços não são necessariamente pareados com time, né? Que é o que o pessoal fala como é que eles falam dessa orientação a times, né? Que, cara, a gente tem que sair dessa orientação a times e orientar a serviço, né? Eu posso ter 2 times atendendo um serviço, eu posso ter um time atendendo um serviço, né? Mas entender qual o serviço que aquilo presta e como é que isso se conecta, né? Então... Sempre focado no outcome, né? No resultado gerado, no resultado valor gerado e tudo é. mais. E de pensar que a empresa, ela é uma conexão de vários serviços, né? Sim. Então, eu tenho... E aí, isso pode conectar muito com o que a gente vai falar de IA, né? Porque o que é uma empresa, né? Eu tenho vários serviços sendo prestados que se unem para ou dar outro serviço unificado, digamos assim, ou criar um produto, né? Sim. Porque o processo de criação de produto, ele é um serviço, né? Na base. Cada departamento é um serviço, né? Exatamente. Cada departamento é um serviço. Então, a gente pode até sair dessa ideia de departamento. Sim. Porque a ideia que as pessoas, em geral, têm das empresas é que ela é composta por departamentos, né? E aí entra essa questão de a gente ter times multidisciplinares, tem muito a ver com isso, né? Porque o departamento era muito... você quer o marketing, o comercial, E né? aí você tinha as interfaces entre os departamentos, você tinha problemas de comunicação. Tinha não, ainda tem, né? Tem pra caralho. Caramba, ainda. E até você pegar... Vou dar um exemplo de marketing comercial, né? Que é fora da nossa vida. Que é assim, hoje em dia mudou, né? Hoje em dia você fora não, né, Cássio? Vamos combinar que... Não, da nossa, sim, né? Eu e você estamos nessa desde sempre, né? Mas assim, fora do mundo de tecnologia, é um mundo que também era departamentos e agora, cara, é o quê? Você tá falando de IBM, você tá falando de outras coisas que conectam, né? Então, cada vez mais você fala, cara, comercial e marketing tem que andar junto. E eu lembro que o próprio Scrum saiu do mundo de desenvolvimento e foi para marketing, foi para outros times, né? Porque o pessoal entendeu, legal, o que o pessoal os nerdinhos estão fazendo lá, vou fazer aqui também no marketing, né? Exatamente. E é muito doido, né? Porque eu lembro que muitas vezes, nessa época, né, o pessoal falou, não, vamos levar Scrum para todo que é lugar, né? Aí a galera queria levar Scrum para lugares que já eram tipo Lean. Você fala, cara, os caras já estão à frente da gente muito mais tempo. Muito mais tempo. Os caras já sabem fazer isso muito melhor que a gente, né? Desenvolver produto, né? Então, empresas que já fazem produtos há muitos anos, né? Então, a gente tinha um pouco dessa arrogância tecnológica de descobrimos um negócio aqui. Não, cara. Quando a gente estava falando de trazer o Lean, trazer essas coisas para o software, a indústria, produto, já fazia isso há 30 anos. Né? E aí veio o livro Dynamic Flow, né? Que eu entendo que foi num processo de melhoria contínua do próprio fluxo unificado e culminou no livro Dynamic Flow. O Dynamic Flow foi publicado... Foi ano passado, cara, se não me engano, Até, não trouxe uma cópia, né? Depois Mas o Dynamic Flow, ele foi o Celso, né? Ele começou a fazer fazer esse catálogo de práticas que a gente estava usando dentro da Thaler. E das práticas gerais do que a gente estava experimentando e tudo mais, né? Então, nasceu meio que como um catálogo, né? Até ele fala lá que foi a pedido do Sebas, né? Que é o CTO da Thaler. O cara queria ver, ele começou a catalogar e começou a escrever. E começou a ver que aquilo começou a ficar grande, né? E na época se chamava Processo de Governança de Produtos do século XXI. Virou uma sigla qualquer. Exatamente. Era tipo GPD, era tipo igual do Google lá, né? E aí, nisso ele estava escrevendo e tal. E aí ele chamou o Rafa Albino, e na época o Alisson Vale também, né? Se envolveu no processo. E aí começaram a estruturar realmente como livro. E o Rafa já tinha escrito um livro antes, né? Que era o de Métricas Ágeis, que é também super conhecido nesse mundo. E aí eles começaram a estruturar juntos, né? Mais como uma pegada de livro, como uma metodologia, como um método mesmo, que poderia ser levado para os lugares, né? E o Alisson, né, também, que é um cara super cabeção, encabeçou ali a edição, né, do livro. E o lançamento foi pela editora da Software Zen, né, que foi o primeiro livro da editora aí, que a gente também está preparando o livro do Fluxo Unificado ainda, que talvez saia um dia. Mas devia ter saído, né? Mas nasceu disso, assim, dessas experimentações
tanto na Thaler quanto nos projetos de consultoria que o Celso atuava, né? Uhum. Então, Agora, o fluxo ele acabou ficando um pouco restrito, assim, né? Tem pouca gente que conhece. Às vezes eu vou entrevistar os desenvolvedores e tal, e eu pergunto, conhece fluxo unificado? Um ou outro conhece, né? Exatamente por talvez essa aplicabilidade mais restrita, esse contexto de ambientes de alta variabilidade e tal. cara, eu acho que tem muito uma questão de marketing também, né? Sim, sim. Assim, eu vejo que hoje, assim, a gente tem um problema grande acontecendo na agilidade, que é os devs, eles não gostam mais de agilidade. Você vai pegar os devs, né, que você vai conversar com a maioria. Você acha que isso é uma coisa mais dos seniors? Acho sim. Que é o quê? Mais experiências, né? Sim. Porque o Scrum Master virou o tirano ali. Sim, fica E, tão chicotada na galera. É microgerenciamento, controle absoluto e tudo mais. Então, isso fez as pessoas refletirem muito. Então, você vai olhar aí na comunidade de desenvolvimento, a galera não gosta mais, né? Até porque ele perdeu um pouco a identidade, né? Cada um começou a fazer o seu ajuste. Eu aqui não faço essa cerimônia, faço algo diferente. Né? Virou Scrum Ban, enfim, viram várias coisas. E virou uma ferramenta de controle, realmente, Sim, né? Era uma ferramenta de organização e virou uma ferramenta de controle muitas vezes, né? Então, que você vai perguntar para toda empresa que trabalha com Scrum, e aí, como é que é um dia antes da entrega da sprint? É isso, a galera lá se matando, trabalhando até tarde, porque tem que entregar a sprint, né? E isso é um grande problema, e isso traz muitos problemas para o desenvolvedor em si, né? Sim. Então, a gente tenta trazer também essa nova visão, que, primeiro, voltar lá nas bases, né? Quem criou tudo isso lá atrás, né? A gente fala de XP principalmente, foi a galera de dev. Sim. A mesma galera que inventou orientação a objetos, né? Então, toda aquela galera lá que tava, Marty Fowler, todos os caras lá atrás, e mais uma galera que tava falando de linguagem de padrões, que tava falando de fluxo, Mary Popendick, que tava falando de como trazer o Lean, né? Que ela tinha muita experiência com o Lean, como é que trazer isso para o software, né? Todo esse caldo, eu acho que a gente precisa voltar até esse mesmo sentimento que a gente tinha lá atrás, sabe? De, cara, existe muitas coisas acontecendo, que era o que existia lá, né? Uhum. E a gente precisa trazer isso de novo para o software, né, sabe? Agora, já entrando aqui no nosso tema principal, né? A gente está vivendo um turbilhão, né? Eu tô no mercado há mais de 30 anos, eu nunca vi o negócio evoluir tão rápido. Sim. Né? Tá dando nível ansiedade. Sim. Em função das novidades, você não consegue acompanhar mais, tá? Muita coisa ao mesmo tempo, em várias frentes diferentes, o que é muito legal por um lado, porque a gente que é tecnólogo adora isso, né? Tá sempre querendo ver, cara, que legal que tá acontecendo, quero olhar. E aí falta tempo para olhar tudo. E a gente tem que gerir as nossas empresas, continuar tocando. Mas o fato é que a IA chegou no mundo de desenvolvimento de software pé na porta, né? Tanto no sentido de desenvolvimento propriamente dito, codificação, etc., planejamento até. E aí agora dentro do tema que a gente quer trazer aqui, que é qual é o impacto dessa IA na gestão, na agilidade. Como é que isso vem? É um novo... É pegar o que a gente tem e vai se adaptar, ou é um troço novo que a gente vai ter que descobrir, como vocês descobriram o fluxo unificado em determinado momento, como lá atrás criaram um Scrum, etc. Então, só para a gente dar início nesse assunto, como é que você está vendo antes de entrar em agilidade propriamente dito, só para a gente dar um pouco de contexto, como é que você está, o sentimento do teu time, o que você está fazendo em relação a abraçar a IA no teu processo de desenvolvimento? Eu vou contar um pouco do que a gente está fazendo também. Mas me conta um pouquinho, o que você tem feito? Cara, esse ano, assim, a gente, com essas mudanças todas, assim, eu comecei a tirar um tempo só para isso. Só para estudar e entender o que está acontecendo. Porque, primeiro que o mercado, pra gente, né, de software mudou demais. Assim, ano passado, nos últimos anos, na verdade... Nos últimos 2, 3 anos, né? Mudou muito, né? Vem mudando muito, assim. Tanto em questão de clientes, tanto em questão dos layoffs. Cara, assim, foi tudo diferente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente teve os layoffs, a gente teve menos dinheiro entrando, menos pessoas investindo, crise mundial, e aí a IA entrando como uma espécie de salvador ali para muitas pessoas que são fora da tecnologia, né? Que é, cara, vou me livrar, né? Desenvolvedor. A gente vê que eu tirei um tempo só para me dedicar a isso, né? Então, fazia tempo que eu não desenvolvia, então eu voltei a desenvolver
justamente para conseguir entender, né? Que impacto é esse, Que né? impacto é esse, né? Porque se eu ficar só na teoria, eu não ia conseguir. Você não consegue nem, entender. inclusive, dialogar com o teu time se você quer moldar um caminho para cá ou para lá, né? Se você não tem a experiência. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu também voltei a desenvolver. Eu nunca parei, mas tirei também muito o pé, né? A É. gente tira muito pé porque tem que cuidar do dia a dia, tem que vender, tem que cuidar do time, etc. Mas a gente gosta, a gente sempre tá ali, né? De alguma forma, codando um pouquinho. E eu confesso que para mim, a chegada da IA resgatou um pouco o prazer. Porque quando você tem pouco tempo para desenvolver, e software é um negócio que leva tempo, você tem que dedicar bastante tempo para conseguir ter resultado, a IA começou a trazer resultados mais rápidos. Né? Eu consigo experimentar uma coisa aqui rápida, vejo o valor, ok, não está ideal, ok, não sei, mas para nós gestores que precisam entender o que está acontecendo, também serviu como uma forma de a gente voltar um pouco, pelo menos para mim, para voltar um pouco pro código, né? Foi interessante para mim, acredito que tenha acontecido para você também. E o primeiro ponto é conseguir a gente automatizar questões de gestão primeiro, né? Assim, cara, acho que o primeiro ponto, assim, que é bem importante falar que a gente percebeu, né, conversando com o Sebas, né, que é o nosso CTO, a galera parou de travar tanto. Então, antes a gente tinha muito problema de, cara, de travar o fluxo mesmo, porque alguma coisa... Impedimento mesmo, uma coisa técnica. Coisas técnicas que não avançavam. Uhum. Às vezes as pessoas ficavam dias e dias num problema que não conseguiam Stack Overflow. Exatamente. Lá de par programming para aquela conseguir coisa, resolver. o que eu tenho certeza que acontece com todo mundo em desenvolvimento, aquela coisa de botar a cabeça no travesseiro e amanhecer com a solução na cabeça, né? Exatamente. E isso faz com que, uma coisa que eu podia entregar hoje, eu tô entregando daqui a 2 dias porque, cara, por causa de um errinho, por causa de uma besteira. Uhum. Então, esse tipo de coisa acabou, cara. E a gente percebeu isso meio que um dia conversando. A gente falou, cara, percebeu que as pessoas pararam de travar, né? E imagino que nem era, tipo, as ferramentas que a gente tem hoje, como Cursor e etc, Cloud Não, Code. Era ChatGPT mesmo. ChatGPT, colar o código lá e... Me ajuda nisso aqui, né? Me ajuda nisso aqui. E porque antes, quando travava, né? Principalmente a galera mais júnior e tal, tinha que parar um sênior, né? Ou o próprio Sebas entrava lá, né? Ou outra galera sênior que tinha na empresa. Para o que tá fazendo para ir lá ajudar, aí destrava, aí volta pro que tá fazendo. Então, isso tem custo, né? Então, esse primeiro ponto que, cara, acabou. Acabou. O cara já mais júnior, mais pleno, já consegue se resolver sozinho. Resolve sozinho. Cara. Hoje em dia, ainda, com essas ferramentas que olham o Codebase, né? Cursor e outras, acabou, cara. Acabou. Então, assim, erros bobos, assim, param de acontecer, né? É uma dúvida, como é que roda um comando? Porque ninguém tem todas as referências na cabeça. Você sempre está consultando alguma coisa, né? E o mesmo processo de você ir no Google, fazer a busca da documentação, buscar na documentação que você precisa, o que era 15 minutos virou 2, 3, né? Você falou antes, era o Stack Overflow, cara. Ia lá, olhava. Você tinha que ficar meia dúzia de páginas até achar o que você queria, né? Não, e hoje tem ferramenta de terminal, por exemplo, que é o ASP lá, né? Que é... Cara, você vai lá e fala assim, eu quero fazer... Retorna 2 commits e faz rebase e tal. E aí, ele vai fazendo lá, te falando. Coisas que, você tem... Como é que é o comando mesmo? Que ele tem que fazer, pois é. né? Então, que isso aí... Qual parâmetro que você tem que botar. fazer merge. Cara, tá muito simples, né? Ontem eu tava passando por um projeto paralelo que eu tenho com o pessoal, que também deu A galera fez um monte de coisa lá e deu um monte de problema de merge. Cara, resolveu sozinho. Resolveu sozinho, ele fez tudo lá, fez o merge, eu tive que resolver só algumas coisinhas ali pra entender o que era e pronto, sabe? É um grande assistente, na verdade. É um grande assistente, né? Também, né? Também é um grande assistente, até a gente chegar em outras coisas, né? Que a gente pode deixar pra falar. Mas eu acho que esse primeiro impacto, assim, como assistente, cara, é animal, assim, o negócio é muito bom. Já tem ganho, né? Já tem ganho pra caramba e não tem como não usar mais. Não, foi até algum tempo já, né? Algum tempo nesse mundo, sei lá, algumas semanas atrás, né? Talvez um pouco mais. Acho que foi alguém do Google, se eu não me engano, ou da Microsoft, não sei, falando que, acho que é do Google, falando que 25% do desenvolvimento já era com IA. Aí alguém do meu time me mandou, falando, nossa, não sei o quê, né? O que a gente faz com isso, né? Aí eu fiz uma conta rápida e falei o seguinte, olha, se você botar só o autocomplete que o pessoal tá fazendo no curso, já dá 25%. Só o autocomplete. A IA não tá fazendo nada de muito grande. Já é 25% de ganho, cara. Em termos de tempo, né? De tempo de codificação. Porque
desenvolver software não é só codificar, né? Tem muito mais do que isso. Tem que planejar, você tem que lidar com os stakeholders, você tem que entender o problema. Isso a IA ainda não faz tão bem. Em alguns casos, nem faz, né? Relacionamento com os stakeholders é algo que ainda não acontece. Uhum. Mas quem não é técnico, quem não está nesse meio, acha que codificar é desenvolver software. Em grande parte né? Mas não é só isso. Não adianta você só passar uma ideia para a IA que ela vai sair com o software pronto. Não, você precisa ter um cara que coordena, organiza, valida, dá uma orientação geral de arquitetura, imprime no projeto certas características de inovação que a IA por si só não faz. Né? E que no final das contas, é o que faz diferença. Sim. Né? Então, a gente está pegando um trabalho braçal e às vezes um tanto chato, que é codificar, escrever código, e estamos entregando isso para uma IA. Não entregar totalmente, mas ela ajudando a gente a gastar menos tempo com o código, né? Aí a gente entra na questão do vibe coding, né? Que Palavra do momento. Palavra do momento, né? Porque acontece, assim, vou dar um exemplo da real que aconteceu comigo, assim, porque eu tem um projeto que entrou, eu falei, cara, eu vou fazer esse projeto sozinho. Porque era um projeto pequeno, o custo não valia para botar dentro da empresa, dos times. Do processo. Falei, cara, eu vou fazer para testar, né? E aí fiz, cara, animal, assim, foi muito legal. Só que coisas que acontecem, cara, por exemplo, eu tava fazendo lá e pedi pra ele fazer uma parada pra mim, de listar era uma lista, basicamente, né? Você tava usando o quê? Cursor? Cursor, Tá. E aí ele fez, com Cloud 3.7, a Soné e tal. Tá. Né? Relativamente pouco tempo. Pouco tempo, agora alguns meses, né? E aí ele fez o código pra mim e tal, e aí eu sempre a gente sempre tem que dar uma olhada no código pra ver o que ele tá fazendo. E aí o que ele fez? Ele criou uma lista, então ele fez uma query lá no SQL pra mim e tal. Só que aí ele fez um for, o resultado ele pegou e fez um for, ou seja, inteirou dentro, e pra cada um dos itens ele fez outra query pra pegar um outro item. E aí eu falei, caramba, cara, que absurdo, né? Do ponto de vista de performance, é absurdo. É absurdo, né? Pra fazer um protótipo, ok, sabe? 5 pessoas usando, ele nunca vai dar problema. Não tem cara, milhares de usuários ao mesmo tempo. Aí eu falei, cara, faz Não um join. escala, né? Faz um join. Aí ele, ok, você está certo. Ele fez lá uma query com join, sabe? Super simples, não era nada demais. Então, eu fiquei pensando, cara, alguém que não sabe programar nunca vai olhar isso. Não. Né? Então... E aí vai estourar lá na frente quando você botar em produção e não Aí aguentar nem 100 usuários simultâneos. E você soma isso, cara, né? Então, assim, a gente tem muito que entender que a gente precisa codar ainda, a gente precisa olhar a gente precisa revisar, a gente precisa entender o que está sendo feito, porque senão vai estourar, né? Vai estourar mais uma crise cara, a gente não vai ter software suficiente. Agora, para prototipar, cara... É maravilhoso. Maravilhoso, não tem... Para fazer... Para PO tirar a coisa da cabeça... Pra galera de UX, né? Pra galera de UX, pra pensar a solução de ideias, exatamente. Explorar cenários, cara. Isso tá sensacional, assim. Então, eu acho que é uma balança, né? O pessoal tá com medo de perder emprego, mas, assim, ao mesmo tempo, cara, quantas vagas abertas a gente tem há anos, né? Eu tenho uma visão bem clara em relação a isso. Eu tô, obviamente, inserido no mundo IA, como todo mundo, mais forte depois do lançamento do GPT-3, né? Mas de 2 anos para cá, especialmente preocupado com o impacto disso na nossa indústria, né? Porque, enfim, como é que isso impacta o negócio, né? Meu negócio vai existir daqui a 5 anos, né? Foi a pergunta que eu me fiz. Foi a pergunta que eu me fiz também. Não foi nem tão longe, eu falei no próximo ano. Exatamente. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho. E eu passei por diversos cenários, né? Cenários catastróficos e outros nem tanto, né? Talvez até otimistas demais. E a visão que eu tenho hoje é uma visão de que, primeiro, a IA, no desenvolvimento de software, ela funciona como mais uma nova camada de abstração no processo de desenvolvimento. Né? Lá atrás, os caras lá da época, né? Final dos anos 70, começo dos anos 70... desenvolvendo em assembly, né? Linguagem de máquina, super abstrato, difícil do ser humano entender. Vieram linguagens de mais alto nível, depois vieram os frameworks, né? Antes a gente programava, eu peguei a época que programava layout de HTML usando tabela, né? Porque não tinha... Dreamweaver. E aí depois vieram os frameworks de front-end, né? Enfim, são coisas que a gente vai criando que vai tornando o trabalho do desenvolvedor muito mais fácil. Né? Eu não preciso mais desenvolver o HTML, eu uso uma library do ChatCN, do Tailwind,
me resolve 90% do problema. Uhum. Então eu vejo a IA como uma nova camada de abstração, Uhum. né? Uma camada de abstração um tanto diferente de todas as outras, sem dúvida, mas uma nova camada de abstração. E em que eu acabo ficando um pouco mais distante da codificação, Uhum. né? Então, o que é a IA, enquanto uma camada de abstração no desenvolvimento de software, está permitindo? Está permitindo que a gente pegue problemas que antes eram tanto difíceis de resolver, ou não vou nem falar difícil, mas trabalhoso, como, por exemplo, desenvolver um aplicativo mobile, o que levava um determinado esforço, agora leva bem menos, está bem mais acessível. Tanto, em alguns casos, para o cara que não é técnico, né, pessoa comum, vamos chamar assim, mas também para o próprio desenvolvedor. Então, o que acontece é que a comunidade desenvolvedora como um todo, ela passa a ter muito mais capacidade de produção. E eu gosto muito do conceito de que a demanda por software, ela é infinita. Então, quando a gente fala assim, o dev vai acabar porque ele vai todo mundo usar o Lovable. Essa afirmação parte de um princípio de que a demanda de software ela é restrita, mas não é. Software não tem restrição, né? Eu vi o CEO eu assisti um podcast do CEO da Devin, esqueci o nome da empresa dele, mas ele faz o produto Dev, né, que é um assistente de código, né, ele chama de um Dev Júnior, né? Uhum. E ele falou um negócio muito legal. Ele fala o seguinte, que as revoluções que a gente teve, né, do computador, da internet, do celular, do mobile, do smartphone, né, foram todas revoluções muito grandes, mas elas estavam presas a uma questão de um hardware, a uma questão física. É um aparelho, é o computador, é a própria conectividade da internet, etc. E que agora a gente tem uma revolução que é puramente software. E que, portanto, a gente não tem mais uma restrição física. Né? A gente tem a restrição, talvez, das GPUs, né? Exato. Sim. Questão energética. Mas na ponta não tem. Entendeu? Então, assim, essa nova camada de abstração do software, na minha visão, vai permitir que a comunidade desenvolvedora, possa resolver problemas que a gente não conseguia nem acessar. De tão difícil que era, de tão, talvez, custoso que fosse. E que agora está se tornando mais acessível. Então, a gente vai conseguir resolver problemas, espero que daqui a alguns anos, problemas extremamente complexos, como, por exemplo, resolver a logística do trânsito, ou saneamento, ou educação ampla e restrita para toda a humanidade. A gente vai chegar nesse nível. Coisas que antes a gente não conseguia. Como é que eu vou resolver esse problema com um negócio que é caro, que custa, um dev custa, sei lá quantos $1.000 por ano, e que é restrito. Eu não consigo formar tanta gente quanto necessário. Então, a IA chega como um mecanismo para... Vamos equilibrar um pouco mais as coisas. Mas, gente, não vai faltar demanda. Não. Se você olhar num horizonte, num ecossistema um pouco menor, que são as empresas, imagina que uma empresa tem um time de 5, 10 desenvolvedores para fazer as coisas, né, da própria empresa, lá, os softwares customizados e tal. É uma empresa que tem uma pegada técnica grande, já tem seu time próprio, e tá lá desenvolvendo um monte de projeto, pelo menos alguns projetos, e sempre tem lá na gaveta vários outros projetos. Pô, o RH podia ter um sistema assim. Por que eu não faço esse sistema aqui? Primeiro, porque ele não me dá tanto ROI, e segundo, que os caras estão olhando para coisas mais prioritárias. Sim. Então, quando eu abro esse leque, eu vou tirar esse software da gaveta. E vai surgir outro depois que eu nem pensei que pudesse fazer. Então, eu tenho essa visão, e eu acho que essa visão está sendo construída no mercado, de que a IA, olhada de uma forma estreita, parece que vai limitar a quantidade de desenvolvedores, mas se a gente olhar de uma forma um pouco mais aberta, eu acho que é o contrário. Ela tende a demandar mais desenvolvedor. Agora, o perfil do cara vai mudar. Vai mudar. Né? Quem ficar parado vai perder. Vai ser disruptado, individualmente falando. Né? E enquanto empresa também. A software está num movimento muito de se reconstruir, né? Porque se a gente não fizer isso, né? Acho que a Thalia também tá nesse movimento. Então, essa visão. Eu acho que a gente não vai ter menos desenvolvedores, a gente vai ter mais. Mas eles vão mudar. Vão mudar profundamente. Cara, eu penso exatamente igual, essa questão da camada de abstração. É exatamente igual, porque... Vamos dar um exemplo, cara. Para fazer um blog, sei lá, 10 anos atrás, eu lembro até, vamos pegar a palestra do Rails lá de 2006, né? Fazer um blog em 15 minutos, cara, foi um estouro. É uma camada de abstração, né? Nossa, fazer um blog em 15 minutos foi, cara, assim, foi a palestra mais falada por um ano inteiro, 2006, acho que foi 2006, se não me engano, né?
Então, assim, hoje, você quer fazer um blog, você nem pensa em codar mais um blog. Você vai usar alguma coisa pronta, você vai usar um WordPress, sei lá, né? Você não vai codar um blog mais. Então, Não. você tem 1 milhão de frameworks prontos. Então, assim, Templates, né? hoje, então, quando você fala de ter um blog, já é algo banal, né? Então, eu acho que o que a gente faz hoje de software, talvez seja em algum momento banal também. E Sim. a gente vai criar a gente vai estar acessando novos problemas, né? Que a gente vai ter que resolver. Então, eu lembrei isso hoje, cara. Assim, eu tava pensando e veio na minha cabeça aquela frase do Einstein, né? A gente não consegue resolver o problema no mesmo nível de consciência que ele foi criado, né? Então, hoje a gente tem muitos problemas que a IA também vai gerar pra gente e a gente vai ter que ter nossos cérebros, né? A gente vai ter que ter modos diferentes de pensar, criativos, que vão estar usando a IA para resolver esses novos problemas que o mundo vai estar enfrentando nos próximos anos, né? Que são problemas graves, né? Que a gente Sim. tem, né? Problemas existentes e novos problemas também que vão surgir, né? Novos problemas, exatamente. Não, os novos problemas que a gente nem sabe quais são Sim, ainda, né? sim. Então, assim, não falta. A gente vai estar tirando emprego, não dos devs, né? Cara, da onde que a gente vai estar tirando isso? E, cara, como é que a gente vai resolver problemas de logística, problemas de distribuição, problemas de... Cara, assim, não falta, né? Então, eu vejo que isso é uma questão que, se a gente não se reinventar, a gente vai perder. Agora, qual é esse novo perfil, né? Na minha opinião, e é algo que a gente vem falando já, não de agora, antes de IA, que é a pessoa, ela não pode mais ser só codificadora. Não. A gente sempre falava isso, né? A gente precisa de profissionais criativos, que é o que a gente tem que trazer. Você é desenvolvedor, mas, cara, você não é só um desenvolvedor, você é um criador, né? Você tem que estar pensando, você tem que estar resolvendo problema. Então, resolver problemas é o que a gente faz. A IA faz isso? Faz, mas ela só resolve os problemas que ela... Até um certo nível, né? Que é o nível de consciência que ela... Que foi treinado nela, foi foi usada para treinado treinar, nela. exatamente. Então, a gente vai chegar uma hora que ela não vai resolver e a gente vai ter que entrar. E a gente precisa treinar aí as pessoas, essas novas gerações, para também resolver problemas difíceis, né? Resolver problemas complexos, né? Então, pensar complexidade, pensar sistemas, né? Pensar, né? Sair... Porque, cara, hoje muito do pensamento empresarial, principalmente, ainda tá lá 2 séculos atrás. Total. Ainda tá lá, sabe? Você sai do mundo de tecnologia, a gente encontra outro mundo, né? Nas empresas, né? A galera que é super... trazendo controle pra caramba. Então, olhando modelos de pensamento... Que, cara, desde os anos 70 ali com a Toyota, o pessoal já refutou, anos 50, né? Então, assim, como é que a gente treina hoje não só as pessoas, mas, as crianças mesmo, a educação. Como é que a gente traz uma educação que liberte essas pessoas para que elas criem, para que elas consigam ter essas visões diferentes. Então, a gente entra em outro patamar, né? E como é que a gente usa a IA para isso também, né? E vai usar, né? Não vai ter como. Porque é ferramenta. Sim. Até certo ponto, até onde a gente sabe, é ferramenta. Né? Tem essa ideia de aplicativos sob demanda, né? Eu preciso aqui fazer uma coisa, sei lá, dividir a conta do restaurante com os amigos. Sim. Em vez de baixar um aplicativo, você manda um Olavable criar, né? Ainda não é essa a realidade, mas possivelmente vai ser em breve. Você cria um aplicativo sob demanda e usa e depois descarta, né? Sim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que o descarte... Né? As coisas que a gente está fazendo não vão perdurar mais, né? Não. Elas têm que ser descartadas e a gente tem que atuar nisso como uma premissa. Você tocou num ponto muito interessante, Cáceres, que é o seguinte: muito dos processos de gestão que a gente tem hoje em software, seja eles agile ou não, ou uma metodologia ou outra, muitos deles surgiram porque a gente precisava... A premissa era de que a gente precisava desenvolver software com uma qualidade muito alta, porque você lidar com o déficit técnico lá na frente é um problema. Por quê? Porque os teus recursos são limitados de tempo, de gente, de dinheiro, de capacidade de investir. Então, é melhor eu fazer muito bem feito no começo do que ter retrabalho depois. Só que nessa característica do descarte, a partir do momento que eu consigo fazer em uma semana um negócio que levava 3 meses para fazer, como é que você vê essa questão da necessidade de manutenção, se a coisa começa a ficar mais descartável? Se eu posso, sim, fazer um software meio de qualquer jeito, vamos ser bem grosseiro aqui nas palavras, se daqui a pouco eu posso virar e fazer outro de novo num tempo, né, de alguns dias, né?
E aí, como é que isso fica na questão da gestão? Porque a gestão é para a gente fazer com qualidade para não ter retrabalho depois. Para que a manutenção seja razoável, né? A manutenção não por causa do código, mas porque o negócio exigiu uma mudança, o mundo mudou de alguma forma, você precisa adaptar. Mas não porque você deixou um débito técnico e agora precisa voltar nele, estourou aquele débito técnico. Mas não, agora a gente tem uma característica de escassez um pouco diferente dos recursos de desenvolvimento, né? Cara, isso é muito legal. Esse é um tópico que eu adoro falar. Primeiro que é o que a gente fala isso há muito tempo já também na comunidade, que não existe... Eu até falo na minha talk lá na Jaio Brasil, no Keynote, ano passado, eu falei sobre isso também um pouco. No nosso mundo hoje não existe retrabalho, existe trabalho. O retrabalho, se bem feito, né? Porque obviamente existe retrabalho errado feito, e existe retrabalho bom, né? Então, esse é o primeiro ponto. Assim, o retrabalho ele é parte fundamental de como o trabalho funciona hoje em dia. Porque, cara, isso que você falou é muito importante. Assim, quando a gente tem até anos 2000, quando você fazia software, você tinha que... Como é que você instalava um software? Né? Você tinha baixa e instala no computador. Baixa, instala. Então, assim, você vai fazer uma atualização de software, você ia... Né, era aos poucos, né? Você tinha que demandar que os usuários atualizassem e tal. Exatamente. Até empresas grandes você tinha lá algum tipo Vou até te lembrar da época dos disquetes, né? Disquete. ou, cara, assim, mesmo depois de CD, você tinha que queimar o CD. Então, a primeira versão do software, então, assim, você tinha que empacotar aquilo e vender. Então, assim, era um pacote fechado que, cara... Então, assim, a primeira grande revolução disso foi com o cloud, né? Tipo, cara, web, sabe? Você conseguir botar software no ar várias vezes por dia, isso aí foi uma revolução enorme. E que fez com que a gestão mudasse também, né? Sim. Então, quando a gente está falando do Kanban, por exemplo, quando a gente está falando de melhoria contínua, quando a gente está falando desse tipo de trabalho que foge um pouquinho desse modelo de pacotinho, né? Que seja, cara, eu preciso botar no ar coisas todo santo dia eu tenho que estar arrumando. O mercado começa a demandar, né? Porque o concorrente está fazendo, aí eu escolho a ferramenta em função da capacidade dela de atualizar. Então, assim, a ascensão do Kanban, para mim, não é por acaso, né? É simplesmente porque o mercado começou a demandar isso, assim. Cara, sprint de 2 semanas, não dá. Não tem mais como ser 2 semanas, cara. Eu preciso amanhã. Isso aqui todo dia, né? Pô, cara, agora o concorrente lá lançou um negócio, eu preciso... Quando é que a gente consegue fazer, né? Então, a gente começou a pensar, cara, como é que a gente reduz isso ao máximo? Ou seja, como é que a gente reduz esse lead time, que é esse tempo entre a demanda foi pedida até ela ser entregue, né? Como que a gente faz esse tempo encurtar, né? Então, aí a gente entra em um monte de coisa. Primeira coisa, a gente tem que reduzir fila, a gente tem que limitar trabalho em progresso, a gente tem que, sabe, tem um monte de mecanismos que são mecanismos sistêmicos para que a gente resolva isso. Então, são coisas que aí a gente entra no assunto que a gente quer. A IA, ela ajuda a gente, mas assim, a gente tem que ter esses mecanismos para que a gente consiga não surtar, né? Então, quando a gente está falando ali de retrabalho, o que a gente está falando? A gente está falando que quando eu estou fazendo um software, eu tô fazendo um software e, cara, é pra mandar, cara, sei lá, pra fazer uma cirurgia de coração, sabe? Você não vai pegar esse software que você fez hoje e amanhã ele vai estar lá dentro de uma máquina fazendo uma cirurgia de coração. Né? Você vai passar por um período de, né? Você vai fazer vários testes, maturação. Vai operar um boneco. Exatamente. Então, assim, isso, sabe? Isso levando pro extremo, né? Então, quando o pessoal fala, cara, mas aí a gente já tem que sair, né? Então, a gente não vai sair com tudo pronto de primeira. A gente vai ter que fazer o negócio funcionar. Depois que ele está funcionando, a gente vai ter que retrabalhar nele, ou seja, refatorar e melhorar ele até que ele esteja bom o suficiente para ele ser lançado. Então, essa cabeça que a gente tenta trazer para os nossos clientes, que primeiro, né, disso tudo, né, que eu falei de software, cloud, lançar todo dia, mudou não só a forma como a gente faz código, mas como a gente faz produto no geral, como a gente faz design, que é a mesma coisa, né? Antes, o que eu tinha? Eu tinha lá o designer que fazia desenhava todas as telas, né? Fazia e ainda fazem, tá? Ainda tem. Navegável, né? Então, assim, se eu consigo planejar para que isso seja evolutivo e a gente tem essas arquiteturas, esse software seja emergente, ou seja, a gente sai um pouco da perspectiva do software como uma casa, né? Engenharia, que eu vou construir e tal, e eu preciso ter todas as partes prontas para que as pessoas morem dentro dela. Para ele ser um pouquinho mais orgânico. Aquela ideia de que você, depois que a casa está pronta, você não pode mover ela 5 metros pro lado, exatamente, né? Mas software você pode, né? Software você pode fazer tudo diferente. E a capacidade de adaptar o software, que é o grande diferencial hoje que a gente tem em arquitetura de software. Então, qual que é a grande capacidade que eu preciso do software? É conseguir mudar ele, né? Se eu fiz esse software e agora eu falo para mudar ele, vai custar a mesma coisa que custou para desenvolver, ele é inútil, né? Por quê? Porque as coisas estão mudando. Então, a gente precisa sempre tá nessa evolução, sabe?
Então, eu vou fazer um software hoje para um banco. Uhum. Cara, tem que ter esse nível de segurança altíssimo. Compliance tudo. alto, Só que, né? cara, eu não vou sair e botar isso, fazer rollout isso para 1 milhão de pessoas já de cara, né? Então, vou prototipar, eu vou colocar num lugar restrito, vou botar lá Family Friends, eu vou subir isso até eu fazer um rollout para todo mundo. Sim. E o software, ele tem que acompanhar isso, né? Por quê? Porque no meio do caminho, eu posso descobrir que aquilo lá tem que jogar fora. Sim. Aquela feature que o stakeholder achou que ia ser maravilhosa, não passou no primeiro teste. As pessoas não usam, não querem aquilo, então joga fora, entendeu? Uhum. E o que perdurou, aí eu tenho que ter o quê? A melhoria contínua. Então, um grande problema que a gente tem no software hoje é isso. A gente faz coisas e quer fazer tudo perfeito, porque a gente nunca mais volta naquilo. E Porque sempre tem demandas novas, né? E sempre tem demandas novas. E a gente tem que ter essa cultura. Quando a gente fala... débito normalmente não é pago, né? Não é pago, exatamente. E a gente... Exatamente. A gente tem que ter um planejamento de pagamento. Porque, cara, se endividar é normal. Uhum. A gente tá colocando software lá cheio de dívida técnica. Por quê? Porque, cara... Se eu for jogar fora aquilo, eu não quero investir tempo naquilo. Sim. Né? Então, e aí a IA vem nesse mesmo princípio, assim. Eu posso estar fazendo um negócio vibe coding lá pelo PO para testar, e aí depois disso a gente vai melhorando. Beleza, agora eu vou pegar esse código aqui e vou refatorar, né? Eu tô com um projeto... Vai gerar valor mais rápido também pro cliente, né? Eu tô com um projeto com o pessoal, tá muito legal, assim, e um dos caras vibe coding total, assim, e ele faz, o cara é genial, assim, então ele faz as paradas e funciona muito bem, né? E aí depois a gente vai arrumando, cara, e é isso, cara. Sabe? Porque até você usa IA pra refatorar o código também. Sim, sabe? sem dúvida, sem dúvida. Tem um caso do Nubank, se não me engano, que usou IA para refatorar algum código, não sei exatamente o que, acho que nem abriram o quê. Uhum. Mas o ganho foi absurdo, assim, em termos de quantidade de horas que eles levaram para refatorar um negócio. Não era nem refatorar, era uma migração de linguagem. Sair de uma linguagem para outra. Cara, Porque, assim, em tese, você tem um negócio que tá bem desenvolvido numa linguagem, você só precisa traduzir para outra, você não tem nem mudança de arquitetura, pattern, etc. Você tem mudança de sintaxe, sim, né? Vou dar um exemplo do código gerado por Vibe Code, assim, cheio de if e tal. Você chega lá e fala assim, cara, pega esse código aqui, ó, nessas partes, aí você vai fazer lá o cursor rules, lá, o rules que você vai falar o que você quer, como é que você quer, quais são os padrões que você quer que ele respeite. E aí, cara, fica bonito, entendeu? Eu quero que o código seja idiomático, eu quero que... Sabe, que use esse pattern. Que use esses padrões, que a gente vai usar DDD, a gente vai usar isso, a gente vai usar aquilo, né? Então, eu vejo que isso, sim, para isso, tá muito bom e a gente tem que ter essa noção de que código tem que ser jogado fora até que ele se prove bom o suficiente para ir realmente para produção. Né? Legal. Então, quando a gente faz isso, a gente muda tudo, né? Não só código, é aí que eu tô falando, design também. Sim. Não adianta fazer aquela tela linda, maravilhosa, assim, cara, não sei se eu vou implementar aquilo. Então, hoje a gente pensa cara, como é que a gente faz uma tela que seja o mais simples possível para que essa tela evolua, né? Então, por exemplo, com nossos clientes, a gente acaba fazendo algumas vezes, cara, essa aqui é a tela final para tirar, sabe, da frente. Essa aqui é a tela final como a gente acha que vai ficar, mas, para começar, a gente vai fazer a tela assim. E aí a gente vai trabalhar para chegar nela. O cara já constrói o roadmap de design na cabeça dele e aceita aquilo de forma muito mais fácil, né? Porque o que acontecia antes era isso, o designer fazia aquela tela linda, maravilhosa, só que aí, cara, até chegar naquela tela, era o fim do projeto. Então, aqueles meios do caminho... Aí vai frustrando o cara, né? Pô, não tá bom ainda, não tá legal, tá você ruim. Você que botou a expectativa lá em cima e tem que gerir a expectativa também. Cara, isso aqui é o final, mas assim, a gente vai começar com essa tela aqui, ó. 2 campos, não vai ter isso, não vai ter tooltip, não vai ter... Cara, vamos lançar logo isso aqui pra gente já captar as leads que você quer aí, sei lá, qualquer coisa. Óbvio que tudo depende do trabalho que a gente tá fazendo, tem tudo uma dependência, mas o ponto importante é isso, nem todo software vai sair com rollout para milhões de pessoas de cara, nem deve, né? A gente tem que ter um trabalho, um fluxo até a gente chegar lá, né? E isso envolve refatoração constante, ou seja, retrabalho constante de todo mundo até que aquilo seja bom, né? É que nem a gente faz a metáfora do quadro, né, cara? Um pintor não pinta um quadro inteiro de uma vez, né? Sim. Ele faz os riscos, né? Ele faz o outline, ele vai apagar, ele vai mudar, ele vai colocar cor, vai trocar cor, né? A pintura a óleo, ela foi inventada, a ideia da pintura a óleo justamente para que os pintores na época conseguissem mudar o quadro, né? Ou seja, ele conseguia tirar, trocar a cor ali para fazer essas melhorias. Então, cara, tem todo... Era o software da época. Era o software da época, né? Foi refatório. Você usou o exemplo aí de um software que vai fazer uma cirurgia do coração, né? Lá na software a gente teve muito essa necessidade de entender que nível de IA a gente vai usar
em cada projeto. Tem projeto que você quer usar menos, tem um projeto que você pode usar mais IA, né? Uma startup trazendo um MVP que precisa gastar pouco, vou meter um vibe coding super rápido, mesmo com erro, com código mal feito, porque o cara quer validar ali em uma semana, né? Mas se eu estou fazendo um software de gestão aeroespacial ou uma cirurgia de coração, eu não quero que, né? Pelo menos no atual momento, não quero que a IA faça o core do negócio. Deixa eu botar na mão de um dev. Eu posso até usar a IA para validar se o que eu fiz foi bom, né? E aí a gente criou um framework chamado Atlas, que é justamente isso, né? Quais são os níveis, até para facilitar o entendimento do time de qual nível de IA que você quer aplicar numa aplicação, num projeto. Nesse projeto aqui a gente só vai usar para fazer documentação. Eu não quero que IA toque em código. Beleza, se o seu compliance é esse, legal. Pode ser que isso mude no futuro, mas no atual momento eu não quero botar IA para fazer código. Ela pode me ajudar com code review, para dar sugestão, ela pode me ajudar com documentação, mas ela não vai gerar código. Né? E você tem outra ponta que é total gerado por IA, com pouco critério, mas que para alguns casos faz sentido. MVP, etc. Né? Então foi um framework que a gente criou e que está sendo muito útil. Eu tive uma reunião, numa das minhas reuniões com o time sobre a questão da IA e como é que a gente vai usar e tudo mais. E aí quando eu apresentei o framework, um dos devs falou assim, agora eu entendi, porque eu estava achando que era um negócio meio binário. Ou tem IA ou não tem IA. E é uma camada, assim, tem uma graduação, né? O framework tem 8 níveis diferentes de uso de IA e tal, justamente porque, né, não é binário, não é sim ou não, né? Tem várias graduações. É fuzzy. E agora, falando falando de gestão de fluxo, gestão de Agile de uma maneira geral, eu acho que a gente ainda não está vendo tanto o uso da IA nisso. O tema está muito em cima da codificação. Mas eu queria te perguntar, você já está vendo alguma coisa da IA ajudando no planejamento, automatização de processos da gestão dos fluxos ou de qualquer metodologia ágil? Como é que você está vendo isso? Você já vê alguma coisa nesse sentido? Sim, cara, já tenho visto. Porque aí eu vou falar um pouco do que eu acredito, né? Tá. Com o código, né, ali, digamos, o downstream, né? Ou seja, a hora que a gente vai realmente produzir, sendo cada vez mais automatizado, né? E a gente entra numa fase onde a gente precisa trabalhar melhor nosso upstream, né? Ou seja, como é que a gente está trazendo esses projetos para dentro. E eu vejo que de imediato, esse é o maior ganho que a gente tem agora, né? Que é como é que eu entro com o projeto, né? Porque, cara, a gente falou até agora disso, né? Como é que eu produzo código e tudo mais, né? Agora, o que eu vou produzir, né? Qual que é o grande problema que eu tô vendo hoje em vários lugares e várias empresas, né, do que eu tenho conversado com a galera e consultoria e tudo mais, que é como tá fácil de produzir. Isso mesmo que você falou, né? Pô, aquele backlog que eu tinha lá, ou seja, todos aqueles projetos da gaveta, vamos botar para fazer. E o que tá começando a acontecer? Tá começando a ter muita coisa. Excesso muito grande. WIP muito grande. Excesso de feature, né? Então, eu vejo... Aí eu vou trazer... Pra quem não sabe, é work in progress. Work in progress, Vou trazer agora um exemplo que é lá da teoria das restrições, né? Que é... Não sei se você leu o livro A Meta, do Goldhardt. Não li. Cara, sensacional. É um livro que vale muito a pena de ler. Se não me engano, ele é dos anos 80, tá? E qual que é a premissa do livro? É um cara que ele é gerente de uma fábrica e ele tá num contexto onde estão começando a surgir os robôs, né? Os robôs de fábrica, né? Sim. E aí tá a galera com medo de perder o emprego pros robôs e tem todo aquele esquema. E o que começa a acontecer? Eles compram os robôs, né? Pra começar a produzir. E o que começa a acontecer? Como esses robôs eles não estão conectados com o fluxo de produção, exatamente, a gente tem o que a gente chama de otimização local. Ou seja, os robôs começam a produzir localmente, porque eles produzem. E aí, como se pagou muito caro por eles... Tem que se pagar, né? Tem que se pagar, tem que ficar 24 horas rodando. Porque antes eu tinha uma pessoa lá, 10 pessoas que faziam, agora tem um robô que faz, né, 24 horas por dia produzindo tal peça, ou tal parte do processo. E aí o que começa a acontecer? Você começou a ter muito estoque. Ou seja, tá produzindo, mas assim, a produção não tá levando a valor real. Ou seja, eu tô produzindo um monte de parafuso aqui. Que eu não preciso. O que é um mega problema financeiro, inclusive. Porque tá depreciando, as peças estão depreciando, você tem que ter dinheiro mais tá lugar. Parado. O dinheiro tá parado, né? Então o CFO olha pra ela e fala, caramba, eu tenho inventário pra caramba aqui, né? E eu tenho que fazer isso aqui girar. Só que acontece, pra eu me livrar daquele parafuso, eu tenho que produzir outras tantas coisas no meio do caminho para que eu consiga ter aquilo, né?
E essa fase do processo aqui, ela é muito mais rápida, mas para fazer isso naquela outra é mais difícil. E aí toda a premissa do livro é sobre isso, assim, né? E aí é um romance, assim, cara, vale muito a pena ler, que é bem É um gostoso. tanto atual, né? Então, exatamente, porque o que acontece? A gente tá fazendo código feature, mas tá gerando valor de verdade? Exatamente. Então, é aí que a gente tem que olhar lá para trás e falar, cara, como é que a gente prioriza agora melhor? Né? Como é que a gente define melhor o que vai ser feito? Como é que a gente define realmente se isso vai gerar valor? Porque essa feature, beleza, eu botei no ar, muitas das vezes é pela hype mesmo, né? Porque é legal. Você tá falando que o impacto da IA na gestão do fluxo, não necessariamente usar a IA no fluxo, né, para fazer a gestão do fluxo, mas qual é o impacto desse movimento de a gente conseguir produzir mais com menos? O que isso impacta nos nossos fluxos? E como é que a gente agora, como é que a gente, usando IA, a gente consegue identificar isso melhor, né? Porque eu automatizar uma fase do processo que não é o gargalo, só vai fazer eu gerar mais estoque. Sim. Né? E aí a gente tem um problema, né, que é uma coisa que eu sempre falo, né, que é estoque. Pra gente, o pior tipo de estoque é o estoque invisível. Ele não é invisível, porque na fábrica lá tava... Começa a ocupar espaço e alguém, né? Tá me incomodando isso aqui, né? Pô, cara, não dá mais, tá saindo pelo teto aqui, a quantidade de coisas. A gente tá tendo que pagar mais, tá depreciando e tudo mais. Agora, você pergunta pro CFO de uma startup qual que é o inventório em progresso que ele tem, o cara não vai saber responder. E tem, cara, por quê? Porque todas aquelas ideias, elas estão circulando ali, todo mundo quer um app, quer isso, quer aquilo, o backlog tá cheio de coisa, cheio de card, né? As pessoas estão fazendo um monte de coisa e ninguém tá... E isso faz com que tudo demore mais para ser entregue, né? Então, quando a gente tem fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente tá demorando mais para entregar tudo. Sim. Então, como é que a gente limita progresso? Como é que a gente... Então, como é que a gente prioriza melhor? Como é que a gente trabalha a eficácia? Ou seja, como é que a gente vai pegar o que realmente vai gerar valor imediato, né? Do melhor jeito possível, né? E aí sim usar IA para isso, né? Que é o quê? O gargalo... Qual que é o gargalo que a gente tem? Principal, que a gente tinha, pelo menos agora, eu não sei como é que vai ser. Mas o gargalo principal que a gente tinha era o desenvolvimento. Quando isso deixa de ser o gargalo, e aí pela teoria das restrições, o gargalo vai para outro lugar. Vai para lugar. Vai ficar Ele no vai upstream, vai para algum lugar. Vai para upstream, provavelmente vai para upstream, porque é onde é que eu decido. Porque todo mundo tá sempre demandando. Agora, como é que eu priorizo? Como é que eu defino isso tudo? E aí, E aí eu vejo que, assim, dentro dessa área a gente consegue olhar a IA para tentar aplicar nisso, né? Hipóteses, por exemplo. Então, em vez de eu pensar em... Olha, interessante. Em vez de eu tentar... pro ChatGPT trazer as hipóteses. Por exemplo. Legal. Quais são as hipóteses, cara? A gente tá usando muito isso, assim, dentro desse problema aqui, quais são as hipóteses que eu quero testar? Quais são os problemas de negócio que a gente está resolvendo? Quais são os outcomes aqui que a gente precisa atingir, né? Para que a gente tenha uma mudança de comportamento, porque a ideia é isso, né? Toda a ideia que a gente tem qual é a mudança de comportamento que eu quero que meu cliente tenha, né? Então, é usar a IA como um assistente inteligente de gestão de fluxo mesmo. De gestão de fluxo, de como é que eu decido melhor, né? Que legal. Como é que eu calculo o risco? Como é que eu crio cenários alternativos, sabe? Se acontecer isso, sabe? Que era uma coisa a IA é boa para isso, né? Para reconectar conceitos e trazer hipóteses, né? Exatamente. Porque ela não tá criando nada novo, ela tá reconectando coisas, exatamente. Reconectando, combinando, criando. Então, assim, eu chego e falo assim, cara, eu tenho isso, esse cenário aqui esse projeto aqui, a margem de... ele pode estar trazendo tanto de lucro, ele pode estar mudando, tanto essas mudanças de outcomes aqui que eu quero, esse outro. Roda aí uma simulação para cada um, sabe? E aí eu consigo, a partir disso, tentar trabalhar a gestão de risco de um jeito melhor, né? Quais são os riscos possíveis aqui? Como é que eu gerencio esses riscos dentro de cada um, né? Então, eu vejo que trabalhar essas outras métricas, tanto de descarte, como é que eu descarto mais coisas, ou seja, como é que eu uso a IA antes de chegar na codificação, né? Como é que eu uso a IA para eu conseguir invalidar hipóteses mais rápido, né? Validar ou invalidar hipóteses mais rápido, né? Então, como é que eu boto a galera de negócio para conversar? A gente já começa nem só a evitar retrabalho, já evita trabalho desnecessário, né? Que é o sonho, né? Eu vou só trabalhar naquilo que eu tenho um grau de certeza muito grande de que vai gerar valor. Porque queira ou não queira, cara, mesmo com IA, e com IA é até pior, porque eu tava vendo umas estatísticas esses dias, eu não lembro de onde que era, cara. Depois a gente tenta achar e botar aí pro pessoal, mas que a quantidade de linhas de código por feature aumentou em, 70% nos últimos anos. Olha. Em empresas que usam IA. Justamente porque, cara,
Você não tem tanta preocupação com otimização, Você não né? tem tanta preocupação, você tá funcionando, beleza, né? Então, Eu acho que entra a teoria das restrições também, né? Quando você tem o tempo do desenvolvedor restrito, você precisa pensar o código de tal forma que vai facilitar o trabalho do desenvolvedor, ou dos próximos, né? Dos próximos itens de desenvolvimento e tudo mais. Na IA, você acaba não se preocupando tanto com isso. e como quanto mais código eu tenho, mais difícil eu ter a previsibilidade sobre ele. Uhum. Ou seja, é mais difícil eu garantir que o que ele vai estar executando é realmente o que precisa ser executado, né? Porque eu tenho vários fatores que estão influenciando, né? Então, quanto mais código eu tenho, mais difícil é. Então, se a IA está fazendo eu ter mais código, no geral, a chance de eu ter mais erros é maior. Sim. Por mais que eu tenha a grande automação, né? A superfície de contato fica maior então, também. eu preciso fazer... Se eu assumo que vou ter mais código mesmo, porque, cara, não tem como, né? Uhum. Vou dar um exemplo aí de ter mais código, que não é ruim, necessariamente. Mas eu tenho que cuidar. Eu lembro quando eu fiz matéria na faculdade, né, de arquitetura de computadores, né? E a gente fazia lá na Assembly, né? Fazia lá um códigozinho em Assembly, busca binária em Assembly. E aí você ia lá e fazia em C a mesma busca, e aí você compilava pro Opcode lá. E, cara, o código era 10 vezes maior. Mas, cara, é isso. Você vai compilar para um código de Assembly 10 vezes maior do que eu fizesse na mão. E é o nível de abstração necessário, entendeu? Não tem como fugir disso, né? Não vou... Dar manutenção no Assembly é muito mais difícil dar manutenção no C. Aí a gente, às vezes a gente tinha que queimar chip para botar, e a gente ia lá, compilava, fazia em C, compilava pro Opcode, e aí otimizava em cima do... E é mais ou menos esse processo. Então eu vejo que a gente tem que olhar para o passado. O que a gente está passando agora é diferente, mas seguem padrões que já aconteceram na indústria de software repetidamente. A gente não tem que cuidar para não errar a mesma coisa, né? É aquela frase que eu gosto muito, né? A história não se repete, mas ela rima, né? Ela rima, exatamente, cara. Ela rima, exatamente. E tá rimando muito, cara. Então, quando eu trago essa ideia da teoria das restrições ali, do gargalo, cara, da automação, de como o próprio pessoal do Lean, né, cara? O próprio Lean nasceu lá na Toyota com automações. Né? Qual que foi a diferença do Lean na época para a Toyota? A Toyota ela tinha a ideia de partes intercambiáveis, né? Que trouxeram toda a dinâmica ali do Taylorismo, do Fordismo, mas tinha de pessoas intercambiáveis. Então, eu tinha um funcionário que era um funcionário intercambiável. Pegava, tirava um, botava outro. Especialista, ele apertava esse parafuso, mas eu treinava outra pessoa para apertar aquele parafuso em um dia. Sim. Né? Agora, a Toyota não. A Toyota foi lá pegar engenheiros, né? Foi pegar engenheiros para falar, cara, eu preciso automatizar esse processo. Sim. Então ela já nasce com a ideia da Jidoka, né? De que, cara, eu preciso automatizar esse processo. Então, ela já nasce com uma premissa de que as pessoas não são intercambiáveis, as pessoas são parte fundamental dentro daquele processo. Então, ela nasce a partir disso. E eu acho que, de novo, assim, a gente tá tentando botar esse mindset fordista lá de, cara, vamos produzir, porque agora tá fácil. Lógico, todo mundo quer, né? Tá fácil produzir tá difícil. Mas, assim, qual é o custo da gente ter toda essa produção, né? E como isso vai impactar pra gente nos próximos anos. Então... Você falou da questão do especialista, né? Lá da linha de produção, o cara que só faz o parafuso. Isso, de certa forma, se tornou também uma realidade no mundo do desenvolvimento de software, no sentido de que você tinha times... até a palavra multidisciplinares é isso, né? Eu tenho um cara especialista em front, eu tenho um cara especialista em back, tenho um cara do banco, tenho um cara da infra, então todo mundo tá na sua área. E esse combinado de pessoas, desde que coordenados de forma eficiente, é muito produtivo, no contexto antigo sem IA, né? Uma das visões que eu desenvolvi nesses últimos 2 anos é de que esse novo profissional, esse novo perfil de profissional de desenvolvimento, a tendência dos times é que eles tendem a ser menos de pessoas especialistas e comecem a voltar um pouco mais pro cara mais full stack, sabe? O cara que... Porque se o cara passa a ser... Se eu tenho um troço que codifica para mim e que eu preciso orquestrar ele, eu preciso encaixar ele com os stakeholders, eu preciso entender o problema antes de passar para IA, eu passo a ser um cara generalista. Eu sei um pouco lidar com o cliente, eu sei um pouco de front, eu sei um pouco de back, eu entendo de banco, eu sei que né? E é o full stack, no final das contas, né? Então, a gente começa a voltar um pouco, não sei se é num grau tão forte como era antes, lá na época do Webmaster e tudo mais, que o cara fazia tudo mesmo, né? Mas eu acho que a gente começa a voltar. Eu fiz um projeto dentro de casa também, né? Alguns meses atrás, a gente queria validar uma hipótese de que até que ponto dá para usar IA, majoritariamente IA, para desenvolver um software.
A gente foi percebendo esse grau, né, onde que era o teto, pelo menos nesse momento, da onde dava para ir. E eu tive uma tese de que, cara, eu vou botar 2 caras, vou botar um cara de front e um cara de back. O cara de back cuida do banco, que é uma coisa, né? O cara entende, em geral entende. Mas normalmente o cara do banco, o cara de back não é tão bom em front e tal. Eu tinha essa tese. Vou botar 2 caras para trabalhar em conjunto com o IA fortemente para criar esse projeto. E aí, numa questão de demanda lá dos projetos dos clientes, o dev que eu tinha alocado para fazer a parte de front ficou inacessível, estava ocupado, enfim. Eu virei pro cara do back e falei, cara, olha, eu conheço aqui um pouco de front, vamos tentar? Toca você o negócio? É experimento mesmo, não tô aqui fazendo para cliente, é um negócio interno. A ideia é testar mesmo. Cara, e saiu. O cara pegou um pouco de conhecimento de front e com a ajuda do IA desenrolou. Né? Poderia ter sido melhor se tivesse um front na frente ajudando? Certamente. Uhum. Mas eu peguei um cara que era bem back e trouxe ele um pouco mais pro front, porque a IA permitiu isso. Entendeu? Como é que você vê isso? Você acha que também é um pouco esse movimento de a gente deixar de ser tão especialista e passar a ser um pouco mais generalista? Cara, eu sempre fui contra a especialização extrema. Então, assim, desde a Thaler, a gente nasceu na Thaler com front, back, mas eu e o Sebas, né, a gente foi os fundadores da Thaler, a gente era full stack já, né? A gente trabalhava tanto com, né, desenvolvia banco e API e front, então, assim, a gente sempre teve essa pegada, e eu também gosto muito da parte do design, da UX, então, assim, a gente acreditava muito na época da agilidade ali, de novo, voltando lá para aquele começo, a gente tem muito essa pegada do artesão, né? Qual que é o artesão? O craftsman, né? A ideia do artesão era isso, assim, era que... Um pouco webmaster, né? É um cara que faz tudo. Então, assim, o artesão, ele vai lá e pega o material, ele cria, ele termina, ele vai na feira e vende, né? Ele faz todo o processo, porque ele entende todo o processo. Ele é bom... E tem essa vantagem, né? Por ele ser todo o processo, ele tá lá na frente com o cliente, entende o problema e resolve lá no meio do caminho da produção muito melhor. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente pega essa visão, né, e a gente traz para o Fordismo, o Fordismo ele vai dividir, né? Então, a gente teve muitos embates sobre full stack aí nos últimos anos com a comunidade de dev, porque a galera fala que, não, full stack é exploração, né? Que o cara tem que saber fazer tudo, mas não é saber fazer tudo. É, no mínimo, entender tudo, né? Tudo, no nível... Né? Ainda mais agora com IA, né? Você pode ter, né, o T-shaped, né? Você manja muito de front, mas, cara, você sabe fazer todo o resto. E aí você junta essas... Você não é um alienado na tua especialidade, esse é o ponto, né? E aí, o Kanban traz isso também, né? Então, quando a gente tá falando de Kanban, a gente tá falando muito sobre pessoas que atuam em várias etapas do fluxo, né? Então, não uma etapa específica para uma pessoa. Então, quando a gente começou o fluxo unificado, a gente começou ao mesmo tempo essa questão do full stack na Thaler. Então, como é que a gente fazia a transferência de conhecimento por pair programming e tudo mais, né? Então, mas você contratava já procurando um cara mais full stack ou não? Eu contratava. Quando a pessoa não era, a gente já tinha a premissa de que quer internamente, entendi. Se a pessoa não queria ser, não fazia sentido estar lá, né? Entendi. Muita gente acabou saindo porque não queria ser. Então, isso foi... A gente até depois flexibilizou um pouco isso, porque tem gente que gosta só de uma coisa e tá tudo bem também. Também tem seu valor também. Tem seu valor, exatamente. Só não a profundidade numa coisa, às vezes, é o que faz a diferença em resolver algum problema, né? Exatamente. Mas, assim, tem que ter um olhar ali pro outro lado, né? Então... eu vejo muito, por exemplo, o cara é front, é legal ou ele saber um pouco de back ou ele saber um pouco de design. Sim. Então ele tem que estar para algum lado ali, porque ficar só fazendo uma coisa só não dá, né? E eu vejo que agora isso, para mim, isso tá cada vez mais forte, né? Porque, hoje você codar... você coda em qualquer linguagem. Teu time lá é de quanto, mais ou menos? Cada time tem quantas pessoas, mais ou menos? Cara, 8 pessoas. Lá na Soft também, 8, 10, às vezes um pouquinho maior, dependendo do perfil do projeto. E aí, mas você não acha que vai diminuir com essa pegada de ser mais gente, mais full stack e tendo um assistente de código cada vez melhor e que daqui a pouco a gente vai precisar de, sei lá, um time vai ser 4 pessoas? Sim, eu acho e que a gente vai ter, na verdade, mais times fazendo mais coisas. Eu não acho independentemente. Aí falando de fluxo unificado, eu acho que não necessariamente mais times, né? Não, sim, mas se você... Fazer mais projetos, né? Fazer mais projetos, exatamente. Eu acho que sim, mais diferenças, né? Óbvio, a gente tem que olhar a carga cognitiva de cada um dos projetos, né? Essa é uma coisa que também é importante a gente ressaltar. Mas eu vejo que, cara, com o avanço da IA, a gente precisa de pessoas mais generalistas. Para mim, isso já é uma verdade há mais de 10 anos, né? Minha carreira inteira, eu sempre tive interesse, tanto por back
como eu falei, né? Tava programando em Assembly e HTML, né? Quando eu comecei, não tinha nem essa diferença. Não tinha, né, cara? Pra gente programar. Programando, exatamente. Faz da logo até o... Ia lá no Corel, né? Exatamente. Então, eu nasci nessa premissa, assim. Muita gente que veio dessa época também nasceu nessa premissa, né? Obviamente, a gente que era mais lá, javeiro lá, que tava lá, não se importava tanto com... Acho que a gente que é da web, a gente acabou tendo essa distinção um pouquinho maior, porque tinha essa pegada... Quando você fazia um software de, sei lá, você programa em Java lá com, sei lá, SWT, com... Você não se importava muito com a interface, né, cara? Eu acho que um ponto forte nesse movimento foi o smartphone, né? Porque antes você fazia front e back no mesmo projeto, era um monolitão, né? Quando você precisou ter um negócio, esse front aqui, eu preciso desenvolver num troço que não tem back, que eu preciso estar falando com o negócio, eu preciso separar, eu sou obrigado a separar as camadas, né? E aí, beleza, aí começou a ter, eu sou mais especialista em front, em back, né? Exatamente. E aí teve, na época, começou com o Angular, né? Depois veio o React, que fez realmente... Porque também o front era só uma camada de... Só mostrava, né? Então, quando começou a ter mais lógica dentro do front também, né? Então, começou pelas validações, né? De formulário e tal. Cara, hoje tem programação pesada dentro do front, né? Sem dúvida, tem lógica de negócio, às vezes. Né? Com certeza. Você tá ali numa aplicação React, cara. E hoje é o contrário, assim, o back acaba sendo lá mais tranquilinho, né? APIzinha ali e tal. E toda a lógica de interação com o usuário mesmo, né? Que é complexa, tá no front. Então, assim... Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas generalistas que entendam não só, e aí outro ponto, não só de front, back e tal, mas que entendam de negócio, cara. Sim, eu acho que essa é grande... uma das coisas que a gente desenvolveu ao longo dos anos na software é a ideia de que a gente criou essa ideia assim, qual é o sênior ideal, né? E as pessoas tendem a pensar que o sênior ideal é aquele que é muito experiente, tecnicamente falando, o que é verdade. Mas se você comparar sênior com sênior, qual é o sênior que faz a diferença? É aquele que tem os soft skills, além do hard skill muito bem desenvolvido pela experiência, tem alguns soft skills que fazem diferença. E negócio é uma delas. O cara entender de negócio, ele conseguir conectar um negócio com um código lá na ponta, lá no fundo do módulo lá, é o que faz a diferença. É o cara que se destaca. Acaba que você acaba tendo poucos sêniors fora da curva, mas os que são esses caras que desenvolvem capacidade de conversar muito bem com o stakeholder, capacidade de entender o problema de negócio muito bem, né? E eu acho que nesse mundo de IA, no cenário com a IA influenciando tanto no código, isso é ainda mais valioso. É mais valioso. Né? E, cara, eu não digo nem só sênior. Sim, é porque a gente olhou na demanda, né? Todo mundo queria ter um sênior maravilhoso, né? Porque as empresas pudessem só contratar sênior, só contratava sênior, né? Exato. Mas ninguém pode porque é caro. Não, e cara, assim, a gente tem muita experiência muito boa em ter contratado pessoas júnior e treinar elas e transformar elas nesse sênior, né? Por quê? Porque também a gente teve muito problema, tá? Com sênior que já chega cheio de vício, né? Sim, sem dúvida. Então, o sênior que olhava pro nosso processo e falava, isso aqui é Go Horse. Porque a gente tem que fazer toda a arquitetura antes, que senão isso aí é Go Horse. Mas isso é uma deficiência de soft skill, né? É uma deficiência de soft skill, Então, chega com uns vícios ali prontos. Então, assim, um júnior que tem um conhecimento de negócio, às vezes é melhor. Deixa eu conectar uma coisa aqui legal, até pra gente já ir partindo pros finalmente aqui do nosso papo. Você começou a falar de júnior, né? Tentando aqui trazer um pouco de orientação pra galera, né? Seja o sênior, seja o cara pleno, ou pra quem tá começando, né? Como lidar com isso, né? Quais são as oportunidades e as ameaças que a gente pode apontar para as pessoas começarem a olhar, ou quem não tá olhando, em termos de abrir a cabeça e parar de ser negacionista em relação a vou boicotar a IA porque isso vai acabar com o meu emprego, sei lá, qualquer coisa assim, né? E talvez olhar por um aspecto mais de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento pessoal, que eu digo, né? Qual caminho que eu tenho que seguir? Eu que tô começando, a IA vai me impedir de ser contratado ou é uma ferramenta que vai me ajudar a ser contratado, né? Você tem alguma visão nesse sentido? Cara, eu tenho, assim... o que eu tô vendo, assim, que a gente... Por muito tempo, a gente negou um pouco a academia, né? E a gente que é do mercado, né? Assim, porque a gente falava, a gente é mais rápido que a academia e a gente... Tal, né? A gente tava lá, né?
E eu fiz computação, né? Autodidata pra caramba. né? Eu fiz computação e eu via, né? Tipo, como era a morosidade das pesquisas e tudo mais. Só que hoje, cara, isso era preconceito, tá? Só deixando claro. Hoje, com todas essas IAs chegando, eu vejo que, assim, a academia, ela tá trazendo pesquisas que estão revolucionando nossa área. Então, assim, eu, como recomendação para o pessoal mais jovem, cara, vão pra academia também, sabe? Estudem, sabe? Façam lá o que... Eu não fiz, né? Mas, assim, e pensem em fazer, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, alguma coisa assim, porque se aprofundem em como isso tá funcionando, sabe? Como esses modelos funcionam, como é que isso foi criado, né? Porque você pega aí, cara, o ChatGPT vem de anos de pesquisa, né? De acadêmicas pesadas, né? O próprio lá, DeepSeek, que é uma galera que vem da academia também. Então, essa galera tá, com essas pesquisas, tá revolucionando. Então, eu vejo assim, existe essa galera que vai criar os novos modelos e tudo mais, que, cara, tem que estudar pra caramba, tem que entender a matemática da coisa pesadamente, né? E tem galera que vai usar. Sim. Então, acho que a gente vai ter que... A computação, ela vai ter essa grande visão, pelo menos na minha visão, assim, que é quem que vai estar produzindo, né, esses novos modelos, quem vai estar trabalhando para produzir esses novos modelos, e quem vai estar usando esses modelos para criar produtos. Desenvolver a IA e desenvolver com a IA, né? Exatamente. Porque aí quem vai desenvolver a IA é isso, cara, matemática pra caramba, vai aprofundar lá. Agora, quem vai para essa área de usar a IA é uma área de produto. É entender produto, é entender negócio, né? Além do código, é entender como conversar com o cliente, é ter soft skills suficiente, né? É entender o panorama geral, é entender o que o cliente precisa, qual que é o problema realmente que ele está tentando resolver. Então, saber que aquele dev que só coda, especificamente coda, acabou. Ou agora ele vai virar um pesquisador, ele vai se aprofundar e tudo mais, que é uma área absurdamente interessante. Mas restrita, né, de certa forma? Restrita de certa forma, não sabemos a que nível, né? Porque... Pode ser que a própria IA consiga explodir isso em termos de oportunidade. Né? Exatamente. O que a gente vai estar trazendo disso, né? Eu ainda não sei como é que a gente vai resolver isso, então... Tô especulando aqui, né? Mas eu acho que pra quem... Eu falei isso justamente pra separar, né? Que assim... Eu acho que agora a divisão tá muito grande, né? Quem vai ficar em desenvolvimento de produtos, que é a nossa área, né? Desenvolvimento de produtos digitais, tem que saber que, cara, se você não souber negócio, você tá fora. É verdade. Se você não souber conversar com as pessoas, você tá fora, né? Se você não souber entender problemas complexos, não saber navegar na complexidade, né? Você tá fora, né? Então, como é que... O que é a complexidade? O que é esse pensamento sistêmico, né? Como é que eu entendo que as coisas são conectadas? Como é que eu perco esse pensamento linear de, tipo, aqui, né? Uma coisinha, né? De saber que toda intervenção no sistema, ela vai ter algum comportamento que vai te trazer alguma coisa de volta. Então, saber que tudo que você mexer, você vai estar mexendo em algum tipo de vespeiro e você precisa ir com calma, né? Você precisa ter humildade intelectual para saber que a gente não sabe o futuro. Sim. E por isso a gente precisa dar passos pequenos, né? Sim. Na minha talk na GE Brasil, ano passado, eu falei do conceito do Prometeus cauteloso, né? Que o Prometeus é o deus lá grego que roubou a chama dos deuses e trouxe para os homens, né? Que no caso a chama simboliza a tecnologia, né? E o que a gente fez com essa chama foi, né, muito perigoso, né? Nesse período todo, assim, cara. Pega lá, vamos falar de bomba atômica, né? Você trouxe realmente a capacidade de a gente acabar com o planeta usando tecnologia. Então, realmente o fogo como algo extremamente perigoso. Né? Então, a gente precisa ter cautela com isso que a gente tem na mão, no geral. Então, para isso, a gente precisa estar olhando para aspectos éticos, a gente precisa estar olhando para aspectos de negócio, a gente precisa estar olhando para aspectos pessoais, né? De relacionamento. Então, tudo isso vai fazer parte. Então, assim, cara, agora você quer trabalhar com produto, você vai ter que entender de pessoas, você vai ter que entender de negócio, você vai ter que entender, sabe? Você vai ter que se aprofundar em psicologia, em antropologia, você vai ter que entender de marketing, você vai ter que entender de venda, por que ela tá vendendo, como é que tá vendendo, qual o comportamento do teu usuário usando o teu software, como é que isso vai impactar, cara. É um monte de coisa, né? E aí eu trago muito pra mim, que é a filosofia, cara. A gente tem que estudar toda essa filosofia do que tá acontecendo agora para que a gente consiga dar melhores respostas, né? Então, pessoas que são só técnicas, para mim, elas vão desaparecer, porque elas vão ser inúteis, porque a IA vai substituir essa pessoa que é só técnica. Agora, quando a gente traz essas pessoas que têm uma visão um pouco maior, a gente potencializa elas com a IA pra caramba. Sim, e aí, cara, você dá... A gente não sabe pra onde isso vai, né? Poder de execução, né? Dá poder de execução, de poder não ficar travado, né? Você e falou aí... uma coisa no começo que
que é uma coisa que eu não comentei na hora, mas programar hoje tá mais divertido, por quê? Porque antes você começava a fazer, e aí você caía num bug lá e... Ficava, né, batendo cabeça. Cansei essa... É. Agora você vai lá e faz, e cara, funcionou e tal, e você começa a realmente conseguir prototipar e mexer, né? A gente que gosta mais dessa parte de negócio e tudo mais, habilitou a gente a mexer, a colocar nossas ideias pra funcionar, né? Então eu acho que com isso tudo habilitado, a gente consegue ter essa mente coletiva maior também, sabe? Então eu acho que o futuro da nossa área especificamente não é mais ter o desenvolvedor, ter o designer, ter o PO, cara, é ter pessoas de produto, sabe? Todo mundo é produto. Todo mundo é produto, alguns com algum conhecimento mais específico de cada área, mas todo mundo é produto, né? É como se, o T-shape tivesse com a perna um pouco mais curta e mais larga, um termo mais largo, né? Exatamente. Você Pode pode ser. até ter a profundidade, né? Aham. De cada um gostar, mas assim, cara, todo mundo vai ter que entender de tudo, pelo menos na minha opinião, porque se você faz só uma coisa, você tá muito limitado. E se você faz uma coisa, você é facilmente substituído também, né? Sim, é verdade. E nesse sentido, eu acho que pra galera que tá começando é uma oportunidade, né? Porque você não precisa ser tão especialista, que era antes uma barreira de entrada, o cara não tem experiência, né? Por que as empresas não contratam um cara que acabou de sair da faculdade? Porque o cara não tem experiência. E aí, nesse sentido, o cara que sabe usar bem a IA, ele passa a ter mais empregabilidade, por assim dizer? Acho que sim, né? Sim, porque ele se vira melhor, né? Se vira melhor, né? Então, acho que é ser safo e começar a entender bem como é que a IA funciona, como é que ela pode te usar, como é que você pode usar ela, seja para codificar, seja para entender negócio, né? Outro dia, um amigo que não tem nada a ver com tecnologia, a gente conversando sobre ChatGPT, e eu perguntei, você tá usando o ChatGPT? Ele falou, não sei nem usar. Eu falei, cara, então entra lá e pergunta para ele, como é que eu uso você? Ele vai te dizer, né? Tem um ponto de partida. É um bom prompt. E, enfim, então acho que é isso, né? Eu tô vendo esse movimento todo como, obviamente, algumas ameaças, principalmente para quem fica parado, né? Você tem que se mexer, tem que se atualizar. Essa é a dinâmica de todo mundo que está na tecnologia desde sempre. Acho que agora num ritmo mais rápido, mas, enfim, a ameaça está nesse sentido de ficar um pouco encostado. Então, a dica é ficar um pouco mais aberto ao que está acontecendo. Enfim, dá a chance da IA florescer e tudo mais. Mas, enfim, tá aberto, né? Acho que esse é o ponto, né? Tá aberto pro que a IA pode te oferecer. E aí tem outro ponto, assim, que aí é a questão dos agentes também, né? Como é que eles vão funcionar dentro desse modelo, né? A Software está criando um produto chamado SDLC Genius, né? Que é justamente isso, né? São agentes que atuam em cada fase do ciclo de desenvolvimento. Legal, cara. Não como substituidor, mas como um assistente que complementa, que faz revisão de código, faz revisão de história de usuário, a revisão de design, faz teste, etc. Esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é um pouco o futuro. E aí essa ideia, né, de fluxo, né? A gente pensar isso, onde é que estão os gargalos, né? Onde é que a gente pode automatizar? Ou seja, onde é que faz sentido automatizar, né? Exato. Onde é que faz sentido? Porque você falou, code review hoje é um gargalo. Então, eu tenho uma IA um agente lá que vai ajudar a fazer code review, é um baita... Apontar os problemas, né? Porque um dos problemas do code review é o cara que está fazendo o review, olhar o código e identificar padrões fora do padrão, né? Coisas fora do padrão. Isso leva tempo. E uma coisa é identificar o que está fora do padrão e outra coisa é você sugerir como é que se resolve. A IA faz o reconhecimento de padrão muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, mas não quer dizer que ela vai ter autonomia para corrigir, mas ela faz o trabalho braçal, né? Eu tenho trabalhado com algumas coisas com a gente desse fluxo completo do nosso fluxo de trabalho, né? Tentando substituir, né, o meio do caminho ali por a gente só para testar. Tá sendo bem interessante, cara. Tá sendo um processo interessante de entendimento. Ainda não consegue resolver, obviamente, mas como é que a gente sai lá desde uma ideia até um produto funcionando só com agentes? Né? Será que isso é possível? Será que isso é desejável? Né? Legal, um bom ponto de vista. É um ponto que a gente tem que entender, né? Assim, porque com certeza tem gente querendo isso, que é tipo da ideia ao código, porque hoje você vai pegar Lovable e tal, eles não têm isso, eles simplesmente vão... Aliás, eu tenho percebido ultimamente até a barreira de entrada dessas soluções, Lovable, V0 e Replit, Bolt, etc., tá caindo, né? Acho que na última semana eu vi uns 2 caras novos fazendo mais ou menos a mesma coisa, com algum diferencial. O Google lançou deles também, lá com Firebase, né? Firebase Studio, se eu não me engano. Firebase Studio, isso.
as barreiras estão caindo, Tô né? caindo. A gente tem um projeto que a gente tá fazendo que é de pensar como é que a gente poderia fazer usar o Kanban para a gente desenvolver agentes, né? Fazer esses agentes trabalhando com Kanban. Ou seja, em vez de a gente ter lá, que nem os caras fazem tudo automático, a gente realmente ter todas as fases funcionando dentro de um board. Imagina A gente está fazendo uma automação na parte comercial que usa o Kanban de vendas como fonte da verdade. É isso aí. Entendeu? É um agente atuando no nosso Pipe Drive lá, que é um Kanbanzão, para automatizar. E aí é isso, assim, a gente botar esses agentes sobre as regras, essas regras que a gente falou, cara, você vai ter que limitar o WIP, você vai ter que... Então, assim, legal, ensinar o cara a ser o gestor mesmo, né? Exatamente, e a gente orquestrando isso, né? Agora, se vai funcionar, não sei, mas é um experimento que a gente precisa fazer, né? A fase que a gente tá é uma fase de experimentação, né? Tem que jogar pra tudo que é papo, lado. né? Fuck around and find out. Exatamente. Não é isso? Cara, e até eu gosto muito do Knaven, né? O framework do Knaven, né? Que fala de complexidade. Entender complexidade hoje, para tudo isso, é extremamente importante. E no Knaven a gente tem isso, assim, cara, quando a gente tá na complexidade, a gente precisa experimentar, né? A gente precisa criar pequenos experimentos para que a gente valide e ande, tenha essa humildade intelectual que eu falei antes, pra gente andar aos pouquinhos, cara, porque todo problema complexo ele tem uma solução simples, direta e errada, né? Completamente errada, geralmente, né? Então, assim, todo problema complexo ele vai ter soluções diferentes que a gente, às vezes, nem sabe qual vai ser. Então, a gente entender o jogo que a gente tá jogando é cada dia mais importante, né? Maravilha. Cáceres, cara, a gente ficaria aqui horas conversando, Nossa. né? Eu gosto muito de fechar o podcast perguntando o que tá no teu backlog. O que você tá olhando pra frente? O que você tá fazendo agora quais são os seus próximos passos? Cara, Então, isso que é interessante, cara. Pra mim, assim, a IA veio potencializar coisas que eu já pensava. Legal, e deixaram elas mais evidentes, né? Então, eu penso, desde muitos anos, eu tenho estudado o futuro do trabalho mesmo. Qual que é o futuro do trabalho, né? Dentro da nossa área, né? Obviamente, né? Dentro dessa área. O que a gente vai ter daqui para frente como trabalho, né? Qual que é o futuro do trabalhador de software, de produtos digitais, né? Então, eu tenho estudado isso muito, assim. E todos os projetos que eu estou participando, eles têm um pezinho nisso, sabe? Então, a gente está trabalhando num software lá de design organizacional, a gente está trabalhando num software de Kanban novo. A gente está fazendo essa loucura. Vamos fazer um board. Vamos fazer um board de Kanban mais um. Do jeito que a gente acredita. Com IA integrado. Cara, não tem como não ser, né? Óbvio. Legal. Mas que pega esse processo, né? A gente, por exemplo, nosso conceito dentro daquele conceito de IA verticais, né? Que é, cara, eu preciso de IAs, eu preciso de softwares hoje que tem opinião. E eu quero trazer isso, sabe? Eu quero trazer um software com opinião, não um software genérico. Então, hoje, quando a gente tem ClickUp, Gira, tudo são softwares super genéricos. Seriam, né, softwares... O site Anadela fala isso, né? Um crude database. No final das contas, é isso. Então, assim, ele faz tudo. Então, você pode fazer qualquer coisa lá. Mas, assim, como é que eu faço um software que guia as pessoas para elas fazerem as coisas do jeito certo, digamos assim, né? Do jeito que a gente acredita que é certo. É como se você incorporasse a gestão nas ferramentas. Como se incorporasse a educação de gestão das ferramentas. Fantástico. Né? Então, em vez de você ter um curso, você não precisa de um curso. Você já usa a ferramenta e a ferramenta te ensina. Te educa. Te educa. Então, assim, enquanto você trabalha. Enquanto você trabalha, exatamente. Fantástico isso. Então, essa é a nossa premissa. Esse é o futuro das ferramentas e o futuro da educação. Talvez, cara. Talvez. Aprenda fazendo. Vai fazendo de verdade, né? Fazendo de verdade. Que legal. E, cara, é engraçado que eu já pensava isso. A gente já tem essa ideia antes da IA, mas eu nunca foi pra frente porque era difícil, né? Então, agora que tá fácil a gente prototipar isso, assim, a gente já tá começando a pensar aqui. É o board, beleza. O board é commodity, cara. Hoje você pega um tem biblioteca isso pronto, né? Tem. Ótimas, inclusive. Então, você pega um Bolt ou um Z0, qualquer uma hoje, um cursor mesmo, você fala, faz um board Kanban, ele faz um board Kanban lindo. O ChatCN deve ter isso como componente. Correto. A gente tá usando um que é muito bom, cara, que ele é usado, acho que foi criado pela Atlassian, até se não me engano. Mas, cara, pra arrastar pra cá, pra lá, cara, tudo funciona perfeito. Cara, não precisa me preocupar com isso. Isso não é o problema. Fazer o board não é mais o problema, então, beleza, vamos fazer. É uma camada de abstração, né? Vamos fazer. Agora, você deve arrastar essa demanda ou não? Eu devo puxar essa demanda ou não? Quantas demandas eu tenho que ter ao mesmo tempo sendo feitas no meu WIP, né? Então, assim, a ferramenta de ensino, ela tem que estar
te mostrando. Então, Seria, você, por exemplo, eu tenho lá o Gira lá que a gente usa para fazer gestão de projeto. Eu tenho lá nas configurações dele as regras do que você pode mover, né? Eu posso mover dessa coluna para outra, qual é? Você tem que workflow. Workflow, né? As regrinhas do workflow, né? Uhum. Você está me dizendo que talvez essas regras sejam inteligentes, né? Ou seja, não é que você não pode mover para essa coluna, você não deve mover para essa coluna porque eu tô com o IP muito grande, por exemplo. Exatamente. Fantástico. Ou, né, você tem um chatzinho ali do lado, Sim. tipo um cursor, Sim. que você tem um chatzinho do lado e você fala, cara, qual que é o seu workflow? É. Como é que é o seu trabalho? Me conta um pouco como é que é o modelo Ou de então, o trabalho. que eu tenho que puxar agora? O que eu faço? Sabe? E até a própria, isso já é mais fácil, já tá acontecendo. Cara. Como é que eu escrevo essas histórias? Como é que eu quebro essas histórias? Eu posso quebrar essas histórias menores? Faz sentido? Né? A gente tá tentando fazer estimativa com IA. Cara, mas a estimativa dá pra fazer, cara. Dá pra a gente fazer. faz sem IA há quanto tempo já, né? Que é o quê? Usar Monte Carlo, por exemplo, pra gente conseguir olhar, calcular risco. Então, se a gente pega tudo isso, a gente tá fazendo também, que é pegar tudo isso e se jogar em alguém que compila, né? Então, por exemplo, a LLMs não são tão boas pra isso, mas você tem outros tipos, Mas né? daqui a pouco vai ter uma especializada pra isso, né? A tendência é a gente ter cada vez mais IAs especializadas, Sim. né? Para previsibilidade mesmo, você tem outros modelos aí que são bem melhores hoje em dia para fazer isso, né? Então, assim, cara, é tentar olhar isso e falar, cara, como é que a gente vai, né, prever? Porque, no fim, é uma previsibilidade que serve para tomada de decisão. Sim. Ela não serve realmente para prever o futuro, ela serve para a gente tomar decisões melhores agora. Então, assim, calcular cenário, que eu falei antes. Assim, cara, agora. Qual que é a probabilidade de eu entregar nessa data? Ah, cara, você tem 80% de chance. Aí você fala, beleza, cara, vamos comprar esse risco de 80%? Né? Ou se ela fala 20%, aí você fala, cara, ó... Daqui a pouco ela até própria vai dizer se você deve ou não assumir o risco. Hoje a gente... A partir de alguns parâmetros que você tenha, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, a gente tem o Flow Climate, que é o nosso software que faz isso, a gente já tem há anos ele, que ele dá essas questões, qual que é o risco de entrega do projeto, por exemplo. Então você chega pro cliente e fala, cara, o risco é esse. Dados históricos mostram que o risco é esse. E aí? O que a gente faz com base nisso? Então, esse apoio à tomada de decisão e tal. E outro projeto que eu tô fazendo, que é muito parecido, eu tô trazendo o mesmo conceito disso pro pessoal que eu tô fazendo junto, que é sobre social selling, assim, como é que a gente usa isso também para ajudar vendedores num CRM que ensina o vendedor a vender melhor. Olha que eu assino. Então, com o Cassiano, inclusive. Legal. Mandar um abraço aí pra ele. Cassiano, um abraço. E como é que Muito a gente... Então, eu acho que o futuro das ferramentas é um pouco isso, assim. Como é que a gente... as próprias ferramentas vão ensinar a gente né? Como é que eu faço uma ferramenta de edição de vídeo que ensina como criar vídeos melhores? Como é que eu faço uma ferramenta, sabe? Eu acho que... A minha opinião é que isso aí é o grande futuro. Porque muito legal. A gente precisa que as pessoas entendam, né? Porque se a gente perder totalmente a noção de como fazer as coisas, cara, onde é que a gente vai parar? E deixar tudo na mão da IA, a gente vai estagnar. Vai regredir, na verdade. Vai regredir, porque as IAs, elas, né, os LLMs, principalmente, eles funcionam a partir do conteúdo que existe hoje. A partir do momento que toda IA for treinada com o conteúdo que ela mesma criou... Estagna, né? Estagnou, já era. Então a gente precisa continuar criando, a gente precisa continuar pensando, refletindo, e a gente precisa estar um pouco acima delas, né, de alguma forma. Cáceres, eu quero fazer um combinado com você. Daqui a 1 ano a gente voltar nessa mesa aqui. Nossa, pra gente revisitar tudo isso que a gente falou. Nossa, que merda que falou. Um monte de cagada, que nada a ver. Cara, foi um prazer enorme ter você aqui no podcast. Cara, pô, muito obrigado. Sempre bem-vindo. Espero que daqui a 1 ano a gente volte. Deixa marcado já. Maravilha, cara. Obrigado. Valeu, um abraço. É bom, né? É bom. Legal? Show. Muito bom. E aí, curtiu? Muito demais. Eu me diverti, cara.